Não põe culpa no capim, a culpa é sua. Minha fazenda tem colonial que meu pai plantou de muda há 40 anos atrás. Então eu sou do cara que o problema não é o capim, é como você cuida dele. Eu preciso reformar ou preciso recuperar, né? E nada é caro, porque o que você pode extrair dali de produtividade é muito grande. Você sai no ganho de peso de 400, 500 gramas por cabeça dia, vai para 800 gramas só manejando. Eu não vejo como você se tornar um bom pecuarista sem fazer agricultura. Você tem que olhar o sistema de produção inteiro, mas você tem que olhar o mercado. E esse mercado eu acho que é uma coisa que o pecuarista precisa trabalhar com mais qualidade, entender mais isso para poder não deixar dinheiro na mesa. Nem sempre as mais produtivas são as mais rentáveis. Exatamente. Né? Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos bater um papo aqui sobre pecuária. Pecuária de corte, falando de pastagem, recria e tudo mais. E para isso trouxemos ele aqui, que é formado na Exalc, engenheiro agrônomo na Exalc e também mestrado pela mesma instituição. Ele que também é empresário, proprietário da Nutripura. Estamos aqui com o Roberto Aguiar, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela empresa. Tivemos aí olhando um pouco da história de vocês. É muito interessante, né? Realmente um caso de sucesso. É muito bom estar com vocês e bater um papo aqui, contar um pouco de história, dar uma risada e vamos junto. É isso aí. E aqui ao meu lado, o Walter Celano. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta, e eu já falei para vocês que estão em casa, os mineiros vão dominar o mundo. É isso aí. Tá? Porque o Roberto é mineiro, eu sou mineiro, embora eu tô no meio dos Roberto, mas aqui Minas Gerais manda. E eu sou mineiro PO, viu? PO. É, pai e mãe. Pai, Oi, vó. eu também, eu também Belzonte de Araguari. O Eu negócio só não é... sou pior aí porque não tem Minas lá fora. Se tivesse, eu era também. Tamo junto. Ó, só quero lembrar você que tá em casa aí, não esquece de comentar nos nossos vídeos, nos cortes, no vídeo que você assiste no YouTube, se inscreva nos canais para poder ajudar a gente a trazer cada vez mais pessoas interessantes, como é o caso do Roberto hoje, tá bom? Estamos aguardando vocês. É isso aí. Vamos lá, Roberto. Como é que o agronegócio entra na sua vida? Pois é. Faz muito tempo, porque é história de bisavô, né? A família inteira mexe com pecuária faz muito tempo. O meu bisavô já era mineiro, né? Trabalhou no agro. Meu avô tinha gado de corte lá em Araguari, Estrela do Sul, ali, Sim. um pouquinho ali. No Triângulo Mineiro, a terceira cidade com B, né? A beleza do Araguari. Bela cidade, né? E meu avô materno era médico, mas mexia com café. Já também em Santo Antônio do Amparo, terra do café também. Foi prefeito da cidade, depois mudou para Belo Horizonte. Então, assim, a gente está no agro há muito tempo. Meu pai foi criado na fazenda, minhas tias nasceram na fazenda, estudou, ia para a escola a cavalo. Então, assim, é daquela época que você tinha que montar o cavalo, se ele derrubasse você tinha que subir de novo e provar que você era homem. E meu pai conta que uma vez ele quebrou o braço nessa aí, que na terceira montada o pai dele falou, vai montar de novo. E na terceira ele caiu e quebrou o braço. Aí falando, agora vamos cuidar do braço. Aí podemos cuidar. Então, assim, tem uma tradição muito grande e meu pai depois foi para... Mas pera, você andava no cavalo de fralda ainda. Pois é isso aí. Meu pai sempre criou a gente na cabeça do arreio mesmo, né? Amarrado. Antes de andar, você estava andando a cavalo. É isso aí. É isso aí. Então é tradição grande aí de pecuária, Araçatuba. Meu pai morou em Araçatuba e depois foi para Rondonópolis. E eu nasci lá. Tá bom, mas aí isso é todo do seu pai, do seu avô, que já tem uma história com o agronegócio. Mas e você? Sim. Quando que você percebe o agronegócio na sua vida? Porque tá certo, você já tem o pai, o bisavô, o avô e tal, mas e você, Roberto, quando que você percebe o amor pelo agro e decide entrar nessa... Eu fui criado, como disse, na cabeça do arreio do cavalo, né? Amarrado, ia passar as férias na fazenda, não só com os amigos, mas muito, ficava às vezes 2 meses ali das férias, trabalhando na fazenda de peão, colocando sal no coxo, e vendo o pasto e tocando boi.
E então, assim, isso tá na raiz, né? Hoje, quando eu vejo meu filho mais novo chamando boi, oi, você vai falar, tá no caminho. Aí, coisa boa. Então, é isso, né? Eu acho que a conexão começa quando você nasce, pra falar bem a verdade. Você nasce na raiz, sujando o pé de barro ali e tá junto, né? Tomando leite no curral. Então, assim, minha conexão é essa, né? Desde sempre. Entrou normalmente, né? E aí, meu pai tinha feito engenharia civil, mas mesmo assim voltou pro agro, né? Ele viu que meu tio tava ganhando dinheiro como pecuário, o pai dele falou assim, ó, o que você quer agora que você formou? Ele falou, quero uma rei, porque o negócio daqui dá dinheiro é ter pecuarista. Então, assim, a gente às vezes desvia para um lado e para o outro, mas antes, quando eu estava já mais perto de escolher o que eu queria fazer profissionalmente, a formatura, aonde eu ia, eu era um cara muito detalhista, gostava de desmontar as coisas, naquela época desmontava televisão, montava de novo, e aí eu falei, vou fazer odonto, né, um negócio mais manual. Minha irmã falou, não faz não, que essa profissão aí não é tão de futuro, não. E aí ela mesma me tirou da cabeça, ela é dentista, gosta muito, mas falou, acho que não é o seu perfil. Foi muito bom. Meu pai falou, acho que é bom você continuar na história, né? E aí eu queria fazer zootecnia. E em fazer zootecnia, eu olhei as faculdades e vi as faculdades de zootecnia, me inscrevi Eu falei, vou olhar aqui as principais faculdades. E a Exalc era uma escola de agronomia, mas que tinha um departamento de zootecnia muito forte. Sim. E eu me inscrevi na agronomia e o resto fez zootecnia. Graças a Deus, eu fui estudar em Ribeirão para fazer FUVEST ali, que já era meu alvo. E aí eu acabei passando na Exalc e entrando na Exalc. Então, assim, aí a coisa caminhou e eu, desde sempre, já montei na garupa da zootecnia, ali no departamento de zootecnia, fazendo estágio com os professores, e aí pasto, então aí sim a conexão maior. Já fui fazer estágio com o professor Macir Corte, que foi um dos meus primeiros mentores aí, meus primeiros mestres, então fiz uma caminhada com ele, o professor Gustavo Nusso da zootecnia. Então, assim, a faculdade foi muito presente nessa parte prática, né? Porque eu falo que a Exalc não é estudar na Exalc, né? Ela tem toda uma estrutura que te faz crescer, né? Eu era filho, somos 4 irmãos, são 2 homens e 2 mulheres, fui criado numa cidade bacana em Rondonópolis, mas estava ali naquele mundo, né? Quando você vai para Piracicaba é um mundo totalmente diferente e de cara você chega, eu fui morar numa república com 6 pessoas, depois virou 10, então a convivência na república, eu falo que é a coisa que te faz crescer, né? Evoluir, você tem um cara mais velho no 5º ano, no 4º, você entra no 1º, então é uma estrutura de república muito diferente do que você encontra nos outros lugares. Então isso te dá uma base também, né? E um apoia o outro. Então, aí você tem república, o estágio, né? Que faz você ali estar todo dia. Eu morava em Rondonópolis, então não voltava final de semana, eu estava sempre... Não desconectei da fazenda, porque a gente trabalhava junto, fazendo cerca, fazendo estágio ali, crescendo, plantando, então... nos conecta. E a própria faculdade, né? Então, a Exalc te dá essa abertura de um conhecimento, acho que muito profundo e um relacionamento muito grande. Então, aí o agro ficou na veia e a coisa só foi aumentando. É interessante isso que você está falando da Exalc, disso daí. Esses dias mesmo nós participamos, né, Walter? No pessoal, no grupo de jovens lá. Acho que é PACES, né? Que chama, Passes, né? Passes. Isso, né? Passes. Eles chamam de Passes. Tô falando PACES, mas é Passes. Que é que os jovens da escola, da Exalc, eles acabam dando assistência em fazendas, levando... E isso é muito legal porque eles não fica só na teoria, né? Ele sai para campo para ver a realidade. Então ele vai num produtor de verdade e ali vê as dificuldades e vê o que dá para fazer, né? Se você olhar aqui em São Paulo, o pessoal faz os trainees, vão para as grandes empresas, trabalham nos bancos. E o que a gente precisa é o mesmo, né? A faculdade, a agronomia te dá essa possibilidade se você realmente vai atrás, que é isso. Porque às vezes eu tinha até um amigo que estava meio desconectado lá. Eu falei, cara, vai fazer estágio. Mas foi assim, fez estágio, começou a fazer estágio, conectou com a faculdade. E é isso, você é provocado, você vê na prática. Exatamente. E aí você fica curioso e volta na teoria. Você vai na teoria, você vai voltar na prática. Então eu falo, qualquer pessoa, isso é um conselho, faça estágio durante sua graduação. É uma coisa assim, é água pro vinho. Você se apaixona pelo que você está fazendo na época que é importante de ganhar conhecimento. Então, o estágio para mim é uma coisa que eu falo, todo mundo que eu falo, faça estágio. E o fato de... Desculpa. Não, eu ia falar, e um detalhe importante, você pode errar, né? É lógico. É a hora que você pode errar. É verdade. Você está ali para isso, né? Você está ali para isso. O fato de você não voltar sempre para Rondonópolis, em virtude da distância, tudo,
melhorou para você? Ou seja, te tornou um profissional melhor porque você ficou mais tempo fazendo estágio, mesmo fim de semana? Isso aí ajudou muito? Eu acredito que sim. Porque no final você começa a criar raiz, né? Você faz conexões, você faz amizades, né? Tem esse negócio de todo final de semana você tá em casa, né? E eu acho que é importante essa fase que você... Eu também sempre falo, estudar fora, né? Se você sair... E a gente que está longe, né, no Mato Grosso, você é obrigado a fazer isso, você realmente, principalmente naquela época, ter uma formação melhor. Então, você está distante da família, te evolui bastante, né? Você sai de casa com 17 anos, então você é exposto a muito mais coisa e no final de semana você está trabalhando, você tem... E aí, na verdade, você faz os grandes amigos, né? Porque eu tenho uma turma que a gente viaja junto, são 5 amigos, e a família faz 10 viagens que a gente viaja junto, todo ano, pulou a pandemia, viaja a família inteira, né? E os filhos foram crescendo junto. Então, os filhos são amigos que cresceram junto nessa viagem, que são os amigos exalquianos. São 5 amigos que a gente viaja junto. E os meus filhos faziam, pai, a gente vai viajar com os primos, que virou primo. Né? Então, eu falo, essa família, essa amizade, eu acho que isso não tem preço, né? Amiga é uma coisa que não tem preço. Então, e você forma nesses momentos, principalmente as dificuldades, né? Estágio, pegar na coisa do trabalhar junto ali faz diferença, né? É o momento que vocês todos ali estão descobrindo e um pode ajudar o outro, dar apoio pro outro e isso aí fica, né? Fazendo coisa errada, fazendo coisa certa. Principalmente as coisas erradas não vão nas falar. erradas que você faz a amizade. Lógico. Porque nas erradas é que vai dar merda. Aí é que você faz. Isso aí tem história, né? Nas erradas tem muita história. Falando nisso, eu vou jogar um pouquinho para frente, depois o Roberto começa de novo. Como é que você vê, agora que você tem 3 filhos, né? Como é que são 3 moleque? 3 homens. 3 homens. Então, você é macheiro, né? Então, como é que você vê agora, você já pensa quando é que eles vão sair de casa? Como é que você vai ficar preocupado com isso? Baseado na sua história, como é que você vê? Acho que meu pai fala, viva bem a idade que você tem, né? Então, acho que a gente tem que saber viver cada momento para separar um pouco as ansiedades e expectativas. O que eu estou fazendo, eu acho que é o conselho que a gente sempre escuta, é formar a base bem feita, né? Porque sem base a coisa... Agora com a base bem feita, é que eu falo, quando eu vejo meu filho chamando o boi, você fala, cara, isso aqui já, a raiz está plantada. E é isso, acho que a gente tem que plantar a raiz, né? Fazer os valores e criar bem, né? Eles entenderem o que é. Minha esposa é uma guerreira nisso, é a mãe que está sempre perto dos filhos, minha esposa é muito maternal, então tem um amor pelos filhos. A gente viaja muito, né? Isso às vezes deixa a gente um pouco mais distante, mas vai sair com o filho, vai levar para andar a cavalo, vai andar de trator. Meu mais velho gosta de máquina, do meio gosta de cavalo, então cada um gosta de um jeito. Não sei como vai ser o futuro, porque na verdade a gente não sabe como vai ser a educação quando eles estiverem nessa época, né? Então, mas se for muito parecido com a minha história, eu vou ter certeza que eu quero que eles voem, né? Que eles saem, porque isso fez muito bem para mim, né? E eu tenho certeza que vai fazer muito bem para eles. Que legal. Bom, vamos lá. Você estava lá na faculdade, entrou na faculdade, formou. Assim que você formou, você já entrou para fazer mestrado? Foi. Já. Eu fiz. A gente começou um projeto com o professor Moacir Corsa, um projeto temático de vários doutorandos e mestrandos. Era um projeto temático de irrigação de pastagem, com 3 níveis de pastejo. O professor super conceituado nessa área de adubação de pastagem, intensificação, né? E então, eu já comecei a fazer estágio ele no 2º ano, a gente montou toda a estrutura de plantio, até era pastejo irrigado de Tanzânia. E eu fiquei esses 4 anos com ele. Tinha outro orientador que a gente também trabalhava com silagem. Então, uma parte de confecção de silagem, aditivos hoje que a gente usa muito polpa cítrica, a gente começou isso. Então, eu fazia 2 estágios paralelos. E quando eu estava terminando, o professor Moacir me chamou para fazer mestrado. E eu, na verdade, queria voltar para casa e trabalhar. E eu falei, professor, eu não quero ser professor, eu quero trabalhar. Ele falou, não, mas o mestrado não é para quem vai ser professor. E o professor sempre foi um cara de extensão, né? Ele nunca foi um professor acadêmico. Apesar de muita publicação, de muito aluno, o professor Moacir sempre foi da extensão. E eu que é hoje a minha empresa, os negócios, eu devo muito a ele, toda essa história. E aí eu falei, mas por quê? Porque você vai aprender a analisar e criticar as coisas. Você precisa disso, para você ser o empresário de sucesso que você quer ser. Cara, e é só uma palavra, né? E aquele negócio, né? Tem professor, forma os alunos, né? Mestre forma os seus discípulos. E ali, como um bom discípulo, eu falei, eu peguei
a mensagem, falei, é por aqui mesmo. E aí já emendei o mestrado, e do meio do mestrado veio a empresa e voltei para o Mato Grosso já com a empresa começada e terminando o mestrado também. Mas foi uma em cima da outra. Tá, então você estava fazendo mestrado e como é que surgiu a ideia de montar a empresa? A Nutripura? Pois é, eu acho que assim, de novo, tudo é plantio, né? As coisas, quem planta, quem cultiva, uma hora você colhe, né? A gente tem que fazer essas coisas de uma maneira sem pretensões, mas também são as conexões de família, valores. Meu sócio hoje, que é o Luciano, ele é veterinário, formou lá na UFG, e ele ficou um ano trabalhando em Santa Helena do Goiás, no confinamento lá na Santa Fé, com o Ricardo Merola. Ficou um ano lá, saiu, voltou para Rondonópolis. O pai dele é muito amigo do meu pai, é contador, amigo de família, contador de pecuarista, conhece todo mundo. E ele falou, vamos montar alguma coisa, né? Vamos montar uma coisa, já que você veio para cá, vamos aproveitar que eu tenho o cliente da contabilidade, né? Tem uma relação, você é um profissional, está começando, a gente consegue fazer isso. Só que eu não vou montar sozinho, o Luciano falou, preciso de um sócio. E o Luciano tinha passado um tempo atrás, o Luciano é amigo de infância, mas não tão próximo, mas amigo de família, e ele tinha passado um tempo atrás em Piracicaba, né? E viu minha dinâmica de estudo, de estágio, de trabalho, e aí ele falou, pô, Roberto, acho que seria um bom sócio. Acho que ele está indo bem lá onde ele está. E de família boa, né? Bons valores. E aí eles me convidaram. Na verdade, chamaram meu pai. E depois eu descobri muito mais tempo que meu pai achou muito boa a ideia, porque meu pai tinha medo de eu virar professor. Então, no meio do mestrado, meu pai falou, opa, isso aqui vai dar certo. Eu vou tirar aquele menino de lá logo. De lá, que senão ele já emenda um doutorado lá e eu perco, porque eu sempre fui estudioso. Ele falou, isso aí vai ficar lá naquela faculdade e nunca mais volta. E aí foi essa junção aí, o Luciano me convidou, eu fui entender que era, e a gente começou a empresa de nutrição, muito focado em serviço, porque a gente vinha dessa área de extensão, né? Então, aí tem tudo, como a gente montou a empresa, por que montou e como ela transformou no que ela é hoje, muito baseada na parte de serviço. Eu ia te perguntar isso, porque assim, empresa de nutrição animal não é como a gente costuma falar, um oceano azul aí. Ah, de jeito nenhum. Eu falei, mas como é que, por que você teve essa... Porque ali era para enfrentar... Aí, você vai enfrentar várias gigantes aí, pessoas que já têm nome e tudo mais, né? Como é que foi essa decisão de falar, não, eu vou partir para isso? Com qual diferencial vocês imaginavam? Nós nascemos uma sementinha no meio das pedras, viu? Porque o negócio foi feio, foi paulada. Acho que assim, primeiro é falar assim, foi uma aventura, né? De dois jovens empreendedores que não tinham medo de trabalhar, mas não tinham a mínima ideia onde estava entrando. Então, assim, planejamento, estudar o mercado, fazer um business plan, essas coisas que a gente aprendeu hoje, zero, né? Começa com a coragem e com a força de trabalhar. Então, assim, planejamento zero. É o que a gente sabia. A gente quer trabalhar, eu acho que isso aqui dá certo e vamos embora. Então, começamos. E aí você já toma umas pauladas, porque o mercado é muito mais forte do que você imagina. Não é só relacionamento que te coloca dentro de qualquer lugar. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ter o relacionamento da família, da minha como da Luciana. Do Luciano é a oportunidade. Mas a gente sabia o que a gente vai fazer. Porque produto, né? Todo mundo tinha. E não era uma empresa jovem que ia falar que os produtos eram melhores. Na época, tinha duas empresas grandes de Rondonópolis que estavam disputando o mercado, porque elas tinham sido divididas e estavam disputando o mercado. Rondonópolis crescendo muito. E nós falamos, nós temos que fazer algo diferente. E a gente foi para o serviço, foi para pós-venda. Literalmente entender o que o cliente precisava e serviço. Realmente, nós nascemos como serviço. Eu falo que nós somos quase uma empresa de consultoria que tem um produto junto. Né? A gente nasceu assim. E isso deu certo, hoje é um diferencial, né, que as empresas buscam, mas quando você nasce assim, quando essa cultura da empresa é assim, é muito mais fácil. A outra coisa que é um diferencial foi a universidade. A gente nunca saiu de perto da universidade. Exalc e a UFZ sempre estiveram muito perto da gente. Nós fundamos a empresa em 2002, 2004 a gente fez o primeiro simpósio, trazendo tecnologia, e a gente era responsável de fazer o elo entre a universidade e o campo. É justamente a extensão. Claro. Tá. Então a gente foi para a extensão, mas não era assim. Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer um rotacionado. Não, nós vamos fazer um rotacionado junto. Tem um cliente que foi o primeiro rotacionado que eu fiz em Rondonópolis. Ele fala, cara, a hora que eu falei pro Roberto, vamos fazer, no mesmo dia ele estava sentadinho ali fazendo a divisão do pasto, no outro dia ele estava estaqueando junto com o cerqueiro, ele não deixou assim, eu pensar. A hora que eu falei, a hora que ele me deu a brecha, eu
já fechei a boca dele. Então vamos embora, vamos começar. E aí eu fui mesmo realmente ali junto fazer o rotacionado, porque eu sabia que aquilo no futuro seria um espelho, uma vitrine para a gente poder mostrar o serviço que a gente tinha aprendido na faculdade. Então foi isso, né? Foi cair para dentro, fazer a coisa acontecer, mas muito focada no serviço. E um belo dia, nós descobrimos um livro que chama Foco do Cliente, e não no cliente. Isso é uma bíblia nossa, né? Porque nós entendemos que você precisa se colocar no lugar do cliente para poder atender ele de uma maneira diferente. Então, isso para nós foi colocar na teoria o que a gente entender, né? Ler o que você já estava fazendo. Porque aí você... O produtor é a extensão da sua empresa. Você realmente vai entender o que ele quer e ajudar ele a chegar lá. Aí não tem erro, porque você está junto com ele, né? E o resto é consequência do trabalho que você vai pôr. E nunca deixando uma coisa. Não vai dar certo. Não deu certo porque o cara não quis. Não deu certo porque a equipe do cara é fraca. Cai para dentro. A gente fala isso para nossa equipe até hoje. Não tem isso que não vai dar certo. Cai para dentro e faz dar certo. Mas não tem desculpa. Tem que dar certo. O interessante disso que você está falando aí, eu sempre gosto disso, porque nós temos um público bastante eclético, que não é só do agro, e é muito importante isso que você está falando, o fato da extensão. Eu Sim. sempre falei que eu achava na faculdade, a gente está sempre falando, a pior matéria que existia para mim era extensão rural. Até depois que eu formar, eu entendi o tanto que ela era importante. Exatamente. Né? E isso não é só o relacionamento com o seu cliente, é de fundamental importância, principalmente quando é no olho a olho. Né? Sim. Então isso aí serve, não é só para fazenda, não é só para Nutripura, é para o cara que vende roupa, é para o cara que tem restaurante. O relacionamento com o cliente é mais importante que tudo, né, Roberto? Eu acho que assim, é entender o sistema de produção dele. E o sistema de produção da fazenda é uma coisa como o do cara de roupa também. Você tem que entender o seu cliente, o sistema dele, quais são os objetivos dele, e você tem que ajudar ele, né? Você me falou um pouco do trabalho de vocês, é isso, eu estou ali mostrando, a sua publicação está ruim, a sua foto não está boa. Eu estou ajudando ele, né? E às vezes eu preciso fazer além, às vezes não, sempre eu tenho que fazer além da expectativa dele, né? Porque se ele, no final do dia, se ele ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro junto com ele. Exatamente. Então, seu cliente precisa ganhar. Essa história de, fiz uma ótima negociação. Se a ótima negociação foi entubar seu cliente, cara, você fez uma péssima negociação. Porque a boa negociação é que você vê ele crescer. E aí você vai crescer junto com ele. Então, o crescimento dele, o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Esse foi um lema da empresa e que serve para qualquer empresa, né? E isso te dá respeito, te dá confiança e aí te dá perenidade. Você falou uma coisa interessante aí, para eu não sei se vai saber me explicar, mas você falou, não é foco no cliente, é foco do cliente. Qual é a diferença nesse... O foco no cliente que eu fico olhando, eu estou atrás de você, né? Então eu estou olhando o cliente. O foco do cliente, você senta na cadeira do cliente. Tá. Você vê o negócio dele olhando nos olhos dele. Então, o que você precisa saber? Primeira coisa, qual que é o seu desejo? O que você precisa? Tem cliente que precisa de sucessão. Tá. Cara, e não adianta você ir lá fazer um monte de coisa, porque ele está preocupado com a sucessão. Tem cliente que precisa, eu quero aumentar minha produtividade. Eu preciso aumentar o negócio aqui. Então, você tem que entender o desejo. Tem que entender aonde ele quer chegar. A necessidade. Né? A necessidade dele. Mas aos olhos dele. Entendi. Então, o do e o no, apesar de muito simples, é totalmente diferente. Tão diferente que uma vez nós contratamos uma consultoria para entender como que a gente ia se posicionar estrategicamente para o processo de fusões e aquisições estavam acontecendo no nosso negócio. Muita gente comprando muita gente e a gente tinha uma premissa, nós não queremos ser vendido, nós não queremos ser comprado. E aí você tem que ter uma estratégia, se você tem gente que quer ser vendido. Exato. E aí ele monta a estratégia para ser vendido. E a nossa estratégia era, não quero ser vendido. E eu tenho que ter uma estratégia para eu viver, senão eu vou morrer. E entendemos, e no final... ficou muito claro que nós temos que entender a estratégia do cliente, debruçar sobre a estratégia dele, fazer ele crescer e aí a gente cresce junto. E a gente ficou posso dizer que é um nicho de mercado, né? Não é um mercado que deixa você expandir para o Brasil. Tem muito serviço, muito olho a olho, muito relacionamento. Mas isso fez com que a gente tenha uma relação com o cliente de confiança, né? Então isso
É isso que eu falo, a gente precisa ter confiança nessa relação, seja Sim. na... É uma relação, né? É uma relação, né? Com sua esposa, se não tiver confiança, acabou. Você não vai trabalhar Você tranquilo, não vai trabalhar nada. tranquilo, ela não vai... Tem que ter confiança. Então, eu acho que a base dos relacionamentos duradouros é a confiança. Eu acho que isso aí que ele falou, reiterando a fala do Roberto, eu às vezes faço umas palestras, eu estava fazendo uma palestra uma vez lá em Pirassununga, na USP lá, e eu falando, escuta, você sabe como é que você deve trabalhar com assistência técnica, além da extensão rural? Assim? Eu falo, é mais ou menos o que você falou, é vestir as calças do cliente. É isso aí. A partir de agora, eu sou o cliente. É isso Eu aí. meteria a mão no meu bolso para fazer isso que eu estou pedindo para ele fazer? É isso aí. E mais do que isso, se fosse com meu pai, eu estaria recomendando a mesma coisa? Porque aí eu trago uma responsabilidade muito grande para mim, né? Que é o que eu devo fazer. E você falou uma coisa muito importante. Tem muita gente que vai fazer uma negociação para ganhar dinheiro. Uhum. E é o que a gente preza muito no grupo MF Rural, que é isso. O nosso negócio não é ganhar dinheiro, é receber dinheiro pelo bom serviço e o sucesso da operação prestada. Né? Isso aí. Que é o que você fez. Eu achei genial o jeito que vocês começaram, se foi acidental ou não foi, mas não foi, que é começar pelo relacionamento, pelo contato e não pelo produto que você tinha. Nós fazemos um evento, né, o simpósio da empresa é o 11º, é um evento grande, mais de 1.500 produtores, a gente faz dia de campo. E o pessoal que vem fala assim, vocês não falam de produto? Então, realmente, nós somos uma empresa de nutrição que não fala de produto. A gente fala de entrega. O cliente da Nutripura, ele sai da Nutripura o dia que ele entende que a entrega não está conforme nós combinamos. E ele tem todo o direito de fazer isso. Né? Fala, ó, vocês me prometeram isso, vocês não estão me entregando, vamos sentar. Dão conta de corrigir, vamos corrigir. Se ele achar que acontece, né? Sim. Agora, não é por causa do produto tá caro. O produto seu tá caro. Então, ele não é o perfil de cliente. E aí você também tem que saber quem é o seu cliente. Se a gente não entender quem é o meu cliente, eu saio fora do meu propósito. E aí a coisa, tudo pode, né? Então, assim, qual é o cliente que eu atendo? Qual é o perfil de cliente que me valoriza com o serviço que eu estou atendendo? Como cliente também tem que olhar a empresa que se conecta aos valores que ele precisa. Eu quero preço, eu quero isso. Então, assim, eu acho que essa de entender muito bem, ter maturidade, você entender o perfil do seu cliente, qual que é o seu cliente-alvo, aí tem, lógico, nós temos loja agropecuária, vendemos herbicida, aí você fala um pouco do cauda longa lá, né? Então, você agrega ao que você já está fazendo. Vocês também fazem isso. Então, como você agrega isso, aí você complementa o portfólio, você atende o cliente, mas você tem o seu core. E o core, você não pode mudar ele. Constância de propósito. Eu ia te fazer até uma pergunta agora, mas aí você já automaticamente acabou respondendo, que é, quando você decide por trabalhar com um nicho de mercado, você tem a consciência de que não vai expandir tanto. Exatamente. Né? E isso conflita em algum momento com o fato de eu ganhar dinheiro e o fato de eu ter a empresa, quer dizer... Esse conflito acaba existindo ou não? Para você foi natural, porque nós queremos sim ser nicho. Isso que eu estou dizendo. Você tem que ter essa constância de propósito. Isso, eu estou aqui, é isso que eu quero atender. A gente teve visita agora no pessoal do Pará. Então o pessoal vem visitar a gente. Deixa eu visitar vocês, mas a gente não tem nada no Pará, nem cliente no Pará a gente tem. E aí eles chegam, visitam, rodam a gente, vai na fazenda experimental nossa, que é nosso centro de treinamento de inovação, que a gente tem um centro de treinamento do cliente, então eu trago o tratador dele para treinar lá, eu trago o manejador dele, eu faço os cursos práticos para ele poder aprender, de 2 semanas, 1 semana. O pessoal passa 1 semana com a gente, vai embora e fala assim, vocês não falaram de produto, mãe, vocês vieram visitar a gente veio mostrar como a gente trabalha, né? E tudo certo, e a gente não está lá, mas é a extensão, né? E tudo certo, porque eu tô ali para mostrar. E ele fala, legal, eu aprendi muito aqui, vou ter de ver como a gente pode apoiar ali de longe, mas a gente sabe que a gente está nichado naquela região também. É difícil você expandir muitas regiões e continuar com esse mesmo atendimento. Então, a gente vem crescendo, mas é um crescimento mais orgânico, mais sustentável, e a gente cresce todo ano em boas taxas, mas não é essa questão dessa explosão. E a vantagem? A gente também não passa essas loucuras, né, de recessão, de tudo, porque eu tô junto com o cliente. Quando o cliente dá aquela... tá difícil para ele, tá difícil para a gente, mas a gente mantém... Nosso foco é aumentar o número de cabeças atendidas. Não é faturamento, né? Quanto a gente... E no final do dia,
essa é uma frase nossa, o faturamento é consequência do que você trabalhou. Que é o que você falou do dinheiro. A gente tá ali. É consequência do seu trabalho. Você fez um trabalho bem feito, você faturou. Mas não é seu alvo. Eu não tenho uma meta. Inclusive, nós não temos meta na nossa equipe de pós-venda de faturamento. Nós temos meta de entrega. O que você combinou? O que você vai entregar? Quais são os indicadores? Mas faturamento não. Porque senão você vai empurrar produto no cliente. E você não pode fazer isso. Que é uma maneira... Obviamente que o faturamento ele vai aumentar conforme você aumenta. Mas é uma consequência. Mas não, é consequência e não o foco direto, né? Exatamente. Você falou assim que vocês entendem a estratégia do cliente e vai para onde ele quer. Mas existe também você ver a estratégia e falar, tá errada essa estratégia. E você tentar corrigir para ele, alertando ele ou não? Ele quer isso, vamos fazer isso. Eu acho assim, nós trabalhamos entendendo na visão dele, né? Quais são os anseios dele, qual que é o desejo que ele tem. E nós montamos um plano de trabalho em cima daquilo. Tem de tudo, né? Mas nós também, é o que você está dizendo, a gente cria movimentos, né? Porque você cria movimento nisso. Você faz um evento, você mostra o que os outros estão fazendo. Você vai na fazenda de outros produtores. Então você também cria desejo. Tá. Que é um pouco o que você está dizendo. Eu tenho o meu desejo, tá? Mas a hora que eu vejo o outro, a hora que você mostra que a melhor maneira de construir o futuro, né? É desse jeito, né? Então, você consegue construir esse futuro junto, né? Você não tem Você prevê esse futuro construindo ele de uma maneira que você vai influenciando esse desejo na direção que a gente entende aonde vai estar essa pecuária do futuro, né? A gente foi para a China agora, tem professor da China que veio aqui, então você fica... tentando ver os sinais de onde as coisas devem vir e se preparar para isso, né? Então tem um pouco disso. É isso que você falou. Você cumpre exatamente o que ele te fala? Não, eu também preciso ajudá-lo, né? Até ter um bom diagnóstico. É que eu ia falar nisso porque às vezes o cliente, assim como uma vez Henry Ford falou, né? Se eu perguntasse pro meu cliente o que ele quer, o que ele deseja, ele ia falar que eram os cavalos mais rápidos, não o motor, né? Exatamente. Então, às vezes, ele tem que entender o que ele quer, que eu te perguntei, que é o que você falou. Não, nós entendemos, mas dá não é bem aqui, é aqui que você quer, na verdade, né? Ele, às vezes, não sabe falar exatamente o que ele quer, né? E às vezes ele transforma em coisas simples, como você falou do cavalo, porque ele conhece só o cavalo, né? É exatamente isso. Exatamente. Então, essa é a questão, né? Você tem que entender aonde ele quer chegar. E aí você trabalha essa construção junto com ele. Perfeito. Então, esse é o caminho. É interessante. Qual que é o seu objetivo? Agora você ajudar a maneira como você vai chegar lá, né? Exatamente. Que eu acho que a missão da gente enquanto profissionais, né, é a mesma missão que o médico tem no consultório. Eu vou lá para poder saber qual é o meu problema e ele me dá a solução. E a missão nossa, enquanto profissionais do agro, é a mesma com o fazendeiro, né? Exatamente. Eu chego lá com solução, porque pôr defeito é a coisa mais fácil do mundo, né, Alberto? E mais do que solução, você precisa ajudá-la a fazer, né? Porque acho que essa é a diferença da extensão. Também. Porque uma coisa é você mostrar o que pode ser feito, outra coisa é você estar junto com ele fazendo. É muito diferente, porque muitas limitações... minha mão de obra é ruim. Então, beleza, então vamos treinar essa mão de obra sua. Porque sempre tem uma grande... Eu falo, a gente precisa libertar o cliente das grandes muletas dele. Então, arranca essas muletas e vamos trabalhar. Desculpa, né? Isso aí. São as muletas são as desculpas, porque você apoia na primeira que aparece. Né? E você tem isso dentro da empresa, de um colaborador, de um líder, você tem isso muito na fazenda. Né? Não, eu não faço isso porque tem isso, eu não tenho mão de obra, eu não tenho... são muletas, né? A gente... Dá para fazer tudo. E um detalhe importante que você falou, é uma consultoria que pega na mão, né? Não simplesmente, você tem que fazer isso, fazer isso. Né? Toma, daqui 30 dias eu tô voltando aqui para ver se tá certo. Fala, não fiz. Aí não serve. Não vai servir. Agora, a grande questão que eu acho que fez a gente ter sustentação no modelo técnico foram os professores. Né? Você nunca deixar a influência que você teve, né, da academia, para eles sempre estarem abastecendo, Então, hoje os professores eles vêm mais treinar a nossa equipe no campo do que direto com o produtor, né, para te mostrar. E eles gostam muito, né, porque o professor também tem, principalmente da área agrária, ele tem essa vontade de estar no campo, de fazer a extensão, sem dúvida. Né? E isso para eles também é muito bacana, porque eles vêm dar essa consultoria, vêm dar essa extensão, vêm fazer o que está ali dentro do propósito dele, mas muitas vezes a faculdade te amarra, né? Então, quando eles saem também para fazer esse treinamento, é muito bacana. Então, esse vínculo com
com a universidade a gente nunca perdeu e vem só reforçando. É muito importante, né? Agora você falou aqui que você viajou para a China. Vamos tentar, vamos voltar, vamos lá para a China. Vamos lá pra China. Você foi lá, ficou quanto tempo lá? 2 semanas. 2 semanas. Você conseguiu ter uma ideia do que é a China pro agronegócio? Qual é a sua percepção nisso? Vamos lá. Porque eu fui para a China, né? Então, dar um passo atrás até para... um dos professores que estava lá, que é um professor da Exalc, pediu para a gente receber alguns professores da China. E nós recebemos ele, mostramos o sistema de produção do Mato Grosso, levamos eles para conhecer o Pantanal, a produção de bezerros, a produção intensiva de confinamento, rotacionado. Mostramos a floresta, né? Fizemos questão de mostrar para ele o quanto o Mato Grosso é um estado sustentável, porque eles não têm a noção de quantos quilômetros e quilômetros de floresta a gente tem. Então, eles saíram daqui encantados, né? E até o jeito que nós atendemos ele, mas também pela grandiosidade que é o Mato Grosso. Eu acho que aí nós criamos 2 sentimentos deles, né? Nossa, se esse pessoal faz tudo isso, e o outro, pô, essa turma é perigosa. Então, foi essa primeira aproximação. Isso abriu essas portas da universidade. Então, nosso contato, né, primeiro lá, até meu sócio foi com o diretor de pesquisa nosso, foi o ano passado, foi conhecer um pouco das universidades, retribuir essa visita, conhecer, lógico, uma parte de conhecer um pouco mais da China ali, da parte do turismo. E esse ano, o nosso diretor de pesquisa ia de novo, eu falei, acho que eu vou com você, cara. É uma oportunidade, porque o professor estava junto. Falei, vou junto. E aí fui falar para minha esposa, eu vou para a China. Ela falou, eu também. Então, vamos junto. E aí, ótimo, né? Fomos juntos, conhecemos, fizemos um pouco de turismo, conhecemos um pouco, lógico, conhecemos as universidades, conheci algumas cidades, vivemos algumas empresas, conhecemos um pouco. Não dá para falar que eu conhecia a China. Sim. Mas eu vi o que a constância de propósito de um país faz num país. Então, os caras sabem aonde que eles querem ir, tem um direcionamento muito claro, tem uma questão política que tem suas restrições, tem suas dificuldades, e eu acho que eles têm que fazer como eles vão fazer essa mudança, isso cada um analisa do jeito que quiser, mas esse direcionamento, essa força colocam eles em um diferencial para qualquer país, né? Então, acho que a China tem todas as outras coisas que a gente escuta, tem todas as coisas aí de trabalho, mas eles estão... E hoje, você vê um país, a gente foi nas universidades, você vê um país, assim, muito bem estruturado, né? E com um ritmo muito forte. É difícil a gente cercar um país daquele, né? E assim, eu gostei. E acho que tem um pouco de como você vai visitar um país. Porque uma coisa é você chega lá de paraquedas. Nós fomos, os professores que nós tínhamos atendido, que nos atendeu lá, então a gente foi muito bem recepcionado. Tem uma barreira China-Brasil, um pouco de cultura, todo mundo um pouco meio pé atrás com o outro, né? Porque a gente fala, chinês, produto chinês. Eles também têm com o brasileiro, né? Nós somos xing-ling para eles também, né? Também, exatamente. Então, assim, tem essa questão, mas a hora que você realmente faz, eles valorizam muito esse relacionamento. Eu fiquei muito... Quando eu falo da China para as pessoas e vou falando, o ano que vem eu vou de novo. Falou, posso com você? Porque eu falo com tanta empolgação do que eu vi, do que eu estou entendendo que aquilo pode acontecer e as parcerias que a gente pode fazer, que realmente eu fiquei encantado com o que eu vi lá. Eu estava vendo que tem um intercâmbio muito grande de professores da área agrária, muito grande da China. Sim. Gente, professores daqui do Brasil indo para a China para ensinar lá também, né? Tem muito isso. Esse professor, inclusive, estava lá fazendo isso. Tá morando lá. Morou 2 anos lá. O Núcio, né? Luiz Gustavo Núcio. Eu também vi. Eu tive aula com ele lá. Eu fiz uma especialização lá na Exalc. Então foi dele que eu vi o vídeo. Ele falando que ficou 2 anos lá na China. Exatamente. Muito obrigado. Eu acho que foi. Eu estava com ele, e aí eu falo, como você indo com a pessoa certa, né, que sabe de apresentar as pessoas e criar as conexões, faz toda a diferença em qualquer negócio. Claro. Aqui no Brasil também. Sem dúvida. Você tem uma boa apresentação, você tem... Então, eu criei uma... Tem gente que foi na China e viu Porque você pode ver tudo. É igual falar assim, foi lá, você comeu grilo. Cara, não tem nada disso. Então,
É que tem... Até tem, se quiser, né? Mas não é onde a gente foi. Até o pessoal, o guia que estava conosco, falou assim, aqui era onde vendia grilo, não sei o que. O governo literalmente mandou fechar, porque isso não é o costume. O pessoal morreu tudo, né? Fechou. Então, isso não é o costume aqui. Então, não, era coisa de turista. Então, só acabava manchando a imagem do país. Isso. E aí tem essa questão, né? Tá, tira daqui, mantém as coisas. Tudo muito bem organizado, tudo bem. Então, assim, eu voltei muito... uma expressão muito boa do que eu vi, principalmente nas universidades, né? Professores muito bem informados, uma relação muito boa. E o que você acha do potencial da China como um país? Porque o pessoal fala assim, vocês ficam falando que a China depende de vocês de comida e tal, mas a China vai produzir para ela própria. Você acha que isso pode chegar ao nível... Não é o que eu percebi, assim, sendo muito claro. Eles têm um potencial de fazer a coisa acontecer. E eu falo, isso é uma coisa clara, né? Você pode ter boas ideias, mas se você não executar, a coisa não acontece. E eles executam. Então, eles sabem para onde quer ir e a coisa acontece. Então, isso torna eles diferentes de qualquer país, como eu falei. Então, eles vão para frente. Mas olhando o sistema deles, conversando com os professores, as limitações climáticas que eles têm, né? O tamanho da população e o movimento que tem lá, eu acho muito difícil ter essa questão. Eles vão crescer a produtividade, porque isso faz parte das estratégias dele, mas o povo cresce muito mais e o modelo de consumo cresce junto, porque eles estão... a população está mudando o hábito de consumo, né? Agora toma café, come carne vermelha, mas é um pedaço disso tudo. Então, tem muita coisa para acontecer. Eu tenho certeza que eles vão aumentar a produtividade dele em todos que eles mexem, mas eu acredito fortemente que isso não vai mudar a nossa balança de envio comercial com eles. A proporção deles de crescimento de população também é grande. Né? Então, a população cresce, principalmente ela se urbaniza, né? E isso é muito prédio sendo construído, é muita coisa sendo construída. Então você vê ali, você fala, tem muita coisa, tem muita gente para comer realmente. Então não acredito com isso, posso estar errado, porque eles são muito profissionais em fazer essas coisas. Você vê a pecuária leiteira deles já está em outro patamar. É totalmente diferente. A pecuária de corte deles está mais atrasada. E eles querem também ganhar espaço nisso. Mas eu tenho uma convicção. Não tem para ninguém quanto o Brasil. O agro brasileiro, a eficiência nossa de produtividade é imbatível. Então, assim, eles podem melhorar, como os Estados Unidos é muito bom, a Austrália, mas o nosso país é realmente uma coisa sem precedentes em potencial produtivo. E as pessoas, nós temos bons produtores, você vê as produtividades. E essa questão, né? É soja, é milho, capim, 3 safras. Isso aqui é imbatível. Então, assim, nesse ponto, com as pessoas, com o produtor rural que nós temos, com as terras que nós temos, aí nós ganhamos do chinês. E com a pouca limitação climática que nós temos. Com a pouca limitação climática. Agora, o chinês é fogo. O chinês, ele... Você viu, todo mundo. Os Estados Unidos foi para a Lua, foi de um lado, né? E ele foi pro Dark Side of the Moon, né? Eles foram pro outro lado da Lua, que a gente nunca viu, né? Por causa de rotação e translação, procurar o tal do hélio 3. São diferentes. Que é combustível que não tem aqui na Terra e eles estão querendo explorar lá na Lua e trazer para a Terra. Aqui o povo é doido. São diferentes. Pensa diferente, velho. Mas eu vejo assim, eu acho que a gente tem que olhar o que eles podem nos ajudar em termos de produtividade, em termos de entender o nosso sistema de produção. E nós temos... Agora, o nosso grande desafio continua sendo extensão. Nós temos a média ainda baixa. Nós temos um patamar... E aí a gente vem falar que tem um solo degradado, de pastagem degradada. Também tem. Tem muita coisa para melhorar nisso. Mas tem muita pecuária eficiente, tem muita agricultura eficiente. Então, a hora que você olha a média... a média é boa, mas a hora que você olha os maiores, a produtividade é muito melhor. Então... a gente ainda tem um espaço muito grande para crescer no agro brasileiro. Se a gente melhorar os ruins, já vira uma loucura. Exatamente. E não precisamos derrubar nada em outras questões. Falar, mas vocês estão... A gente não precisa. A gente tem terras abertas, a gente tem muito aonde melhorar a produtividade. E a coisa mais interessante, a técnica está aí. Né? Exato. O que a gente precisa... Eu vejo Mato Grosso. Mato Grosso é um país, quase um país, né? Eu falo, é um país. É fato. E a coisa que mais dá resposta lá, hoje ainda, é asfalto, ponte e energia. O pessoal vem com as startups, isso aqui faz isso, mas se olhar
o potencial de crescimento de uma região, das fazendas é estrada, asfalto e energia. É isso aí. É estrada, ponte e energia. É impressionante. Muda. Porque aí você começa a plantar sorte, faz integração, você faz... Então, Muda tudo, Muda né? tudo. Da estrutura. Até na estrutura. Isso a China fornece. Isso eles são bons. Não, e é uma coisa... Isso eles são bons. De ferro. Tudo, Não, isso eles são bons. É uma estrutura, eles fazem as coisas muito bem feitas. E lá tem uma questão que, para o governo, precisa ser bem feito. Então, o que é feito pelo governo, isso eu escutei, vi dos professores, vi das pessoas que a gente conversou, o governo precisa fazer bem feito, né? Então, você tem um investimento daquele dinheiro para fazer aquela ferrovia, aquela rodovia, a gente foi você vai nas estações de trem, um negócio muito bem construído. Então, se a gente tivesse isso no Brasil, né, é essa estrutura que a gente precisa. É disruptivo. Mato Grosso. Sem dúvida. Isso aí muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo total. O problema é que aqui, é igual a gente fala, quando a gente vai fazer uma ferrovia, aí entra um monte de questões aí que não tem condição de você trabalhar, né? Você começa a produzir, a construir, aí chega alguém que fala, não, que aqui não pode, porque não pode... não pode isso, não pode Tem aquilo. um casal de índio que mora ali. Né? Não, e é um contrassenso muito grande, porque quando você coloca uma ferrovia, você pode até destruir aquela parte. Só que você está tirando de emissão de gás aí de caminhão andando para lá e para cá, então assim, é um contrassenso muito grande. Mas aí entra a mas parte... falta um plano diretor e seguir isso. Exato. Né? Mas precisa seguir, né? Tem outros interesses também, né? Porque eu falo para você o seguinte, não falta dinheiro para essas coisas, viu, Roberto? Se tivesse um plano diretor, que nem você falou, que vai ser seguido, eu garanto que muitos dinheiro privado entraria nisso. Só que o cara não entra porque fala, eu não sei se eu vou terminar. Você tem insegurança. E aí tem segurança jurídica, insegurança de meio ambiente. Exato. Caramba, 4. Eu estava uma vez lá no Mato Grosso, eu estava lá em Campo Novo dos Parecis. Espetáculo, né? Espetacular. Quando eu fui lá, mas já deve fazer uns 10 anos, lá tem até CTG, né? O Gauchada tem lá, e você vai, a gente passa no meio das aldeias indígenas lá, mas conversando com os produtores, com os agricultores do Mato Grosso, eles falando, naquela época eu já falava do relacionamento com a China. Ele falou assim, aí um dos produtores me falou, olha, eu tive na China fazendo uma palestra e eu mostrei para eles que o Mato Grosso não precisa derrubar nenhuma árvore e que o que a gente tem capacidade produtiva aqui no Mato Grosso, a gente sustenta o Brasil inteiro sem ninguém precisar plantar nada. Já é o suficiente. Agora, o grande fator limitante nosso chama estrada. Ele falou, aqui a gente não tem como escoar a produção, tem hora. Sim. É uma tristeza. E de fato, eu saí de Cuiabá para ir para lá, tinha buraco, cabia uma carreta lá dentro. E o Mato Grosso ainda está sofrendo. A gente teve várias expansões e agora nós estamos fazendo uma expansão nas áreas de pecuária. Né? E a gente está crescendo a agricultura em cima da pecuária e não são só sobre os solos degradados ali. Fala, pecuária está crescendo sobre o pasto mesmo, pastagens boas e não está diminuindo o rebanho, está crescendo o rebanho junto. Ou seja, a gente está conseguindo na pecuária também ser eficiente porque vem integração, vem tudo isso. Exato. E aí são áreas mais difíceis de acesso, porque não são os chapadões, você tem áreas um pouco mais difíceis. Então, quanto mais você faz estradas, e a estrada, e de novo, não é para derrubar nada, é para melhorar a produtividade das áreas que já estão abertas. Exato. Onde você tem uma pecuária que produz bem, mas com a integração, que é uma outra coisa. A integração, que a gente chama isso de integração pecuária e agricultura, é o pecuarista entrando na agricultura, porque a gente tem muita integração, que é a agricultura pecuária, que é o comum, que é o agricultor sendo pecuarista. Só que agora a gente tem muito cliente, muita gente, muito pecuarista, né, com sangue de pecuarista, com jeito de pecuarista, virando agricultor e fazendo a integração. Isso você muda a fazenda. Né? Você muda a estrutura da fazenda e muda a produtividade. Então, a gente tem... É um potencial. E o Mato Grosso quem está lá dentro, a gente se empolga. Não, mas você falou uma coisa interessante. Você falou o pecuarista agora está virando agricultor. Mas, na verdade, ele sempre deveria ter sido agricultor de pasto, né? Sim. O Roberto, porque... Isso mesmo. Porque, assim, mas ele vira. Porque, assim, é isso mesmo, né? Você tem que manejar bem o pasto. Que é o que você está falando. Esses dias nós estávamos aqui com o Maurício Veloso e ele deu um dado que ele falou que é o seguinte: 60% de tudo que é produzido dos pastos é desperdiçado.
Ou seja, aí nós falamos, caramba, você já tem 40, você tem não sei quantos milhões de terra degradada, mas esse que está perdendo, nós podemos estar produzindo quanto? É um absurdo. Que ele falou assim, que às vezes a pessoa produz e desperdiça, né? Não colhe tudo. Que ele falou, nós temos que ser eficiente na colheita, né? Que você o desafio. É o desafio que a gente tem. Porque no final, né, a gente não tem uma colhedora colhendo grão, né? A gente tem um boi que vai colher o capim. Então a nossa colhedora é um boi. É um boi. Exato. E é um boi que tem suas ineficiências, né? Ele derruba o pasto, ele faz todas as... Então se você não tem uma eficiente, e normalmente você tem o ponto ideal de pastejo, então essa parte altura de entrada e saída. Então assim, é o meu berço com o professor Moacir sobre isso. Depois nós criamos inclusive hoje a gente tem um sistema de monitoramento de pastagem com drone para fazer isso, exatamente. Ah, é mesmo? Nós criamos porque você tem esse vamos falar, é um grande desafio, né, de manejo de pasto. É o LiDAR que faz aqui, não? É um drone que tira foto e ele te dá a massa de forragem, a altura de forragem que você tem naquela semana e você tem a lotação. E você faz o equilíbrio entre essas duas coisas via suplementação. Então a gente criou uma técnica, com apoio do professor da Exalc, inclusive, criou um sistema hoje que você faz esse acompanhamento para justamente melhorar a colheita do capim. Então assim, é um desafio enorme. E hoje, pastejo intensivo tem uma restrição porque você está pilotando e adubando, tendo 10 UA por hectare. Se você não tiver alguma coisa para te ajudar a tomar decisão, você tem que ter muito olho. E eu aprendi com o professor Moacir isso. Não, você tem que olhar, você tem que saber que cabe para você fazer o ajuste de lotação. Só que você vai treinando o pessoal que maneja pasto, mas isso é difícil, né? Então a gente foi para a tecnologia justamente para poder mudar isso. Mas esse é o grande desafio da pecuária, colher bem. Porque a gente até produz, mas colher é um desafio. E o cara que vai para a integração, ele é melhor a isso. Sim. Porque ele muda a cabeça dele. Ele vira um agricultor também. Então, por isso que eu falo, hoje eu não vejo como você se tornar um bom pecuarista sem fazer agricultura. Para mim, o futuro nosso está na integração agricultura-pecuária, pecuária-agricultura. Mato Grosso vai explodir de produtividade com essas duas coisas, porque a gente tem sinergias fantásticas com esse sistema. O potencial do Mato Grosso é tão grande que você confundiu ele com um país. Porque a gente produz mais que a Argentina, né? E o município é um estado. Porque os municípios lá são enormes, porque são poucos municípios proporcional ao tamanho do estado, sim, né? Sim. É uma coisa absurda o Mato Grosso. Você chega lá... Mato Grosso é outra... Cada município cabe uns 10 municípios lá dentro. É uma coisa meio... E o pessoal topa, né? Então você tem um grupo de grandes produtores puxando, você tem um grupo de médios produtores puxando, pequeno produtor. E é isso, a extensão, trazer tecnologia e a integração, para mim, é a chave do sucesso da produtividade do país. Está sendo, mas a gente tem um potencial muito maior do que a gente está empregando, porque você tem essa sinergia. Então você acredita que todo pecuarista vai ter que ser um agricultor e todo agricultor deveria também ser um pecuarista? Sim. Essa é a minha convicção para onde nós vamos, né? Você tem áreas... sim, claro, que é impossível. Mas a hora que você olha o geral, isso já está acontecendo no Mato Grosso, né? Porque a sinergia entre as áreas é muito grande. Você aumenta a produção de soja porque você tem capim. E você faz a sua terceira safra de boi porque você faz capim. Então, e tem muitos estudos mostrando que o pasto pastejado, né, a brequiária de inverno aí que é feita, sendo pastejada, ela melhora a estrutura de solo do que a não pastejada. Pesquisas da Embrapa, da Fundação Mato Grosso. Então não tem jeito. É o caminho. E você vê a diferença de produtividade, de lucratividade das fazendas que têm sistemas de integração. É diferente, né? Muito interessante isso. E aí, porque a gente sempre fala da potencial do Brasil, né, Roberto? E fica sempre naquela mesma conversa de sempre. Não, nós temos potencial para fazer, mas não sai dessa conversa e não anda, né? Não anda. Aí, eu acho que também nessa parte, porque igual você falou, nós estamos entrando lá, agricultura em áreas boas de pasto, não é na degradada ainda. Aí existe também, óbvio. Sim. Mas você fala, tá pegando... E aí aquela conta que você falou assim, mas tá errado isso, porque se a agricultura tá entrando aqui, o boi tem que ir embora. Como é que tá crescendo o número de boi? É o que ele tá falando aqui. Tá aumentando a eficiência dele também, né? Super. Hoje a gente abate com a idade menor. Então, assim,
E só, tipo assim, eu não acho que as coisas não estão acontecendo, sabe? Eu vejo isso acontecendo no Mato Grosso, eu vejo a produtividade de 10 anos para cá aumentar, você vê tudo acontecer. Então, eu acho que o agro está fazendo. É que se a gente fizesse tudo, talvez a gente... essa questão de balanço de oferta e demanda, né? A gente tem que trabalhar isso também para não super ofertar, porque é isso. Quando o mercado deixa, você vê que as coisas acontecem e não é derrubando árvore, é realmente colocando e aumentando a produtividade da aumentando a eficiência, né? Isso é fato. E aí vem aquela questão de trabalhar a capacitação das pessoas, né? Porque esse é o nosso grande Isso é um desafio. gargalo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pegar e Natural. fazer, né? Porque não adianta a gente reclamar. Eu acho que esse é o trabalho que a gente precisa fazer, capacitação. Você acha que essa capacitação, desculpa, só para poder... essa capacitação é por falta de um apoio real governamental na capacitação de mão de obra, essa capacitação acabou sendo transferida para as empresas? Ou é mais saudável que as empresas o façam? Eu acredito que, assim, nosso grande gap aí é trazer esse homem do campo para o campo, né? Os filhos, né? Como você conecta essa mão de obra, né, para ela poder ficar no campo. Então, nós temos um primeiro desafio aí, que não é nem só capacitação, é como você tem essa fixação, essa retenção. E eu acho que isso está acontecendo com as mudanças de tecnologia. Aí sim a tecnologia vem, você fazer as coisas de uma maneira diferente, pilotar uma máquina, pilotar um drone. Então, paga assim, melhor. Você paga melhor, você sai um pouco daquela questão. Porque hoje, assim, infelizmente, o filho do vaqueiro muitas vezes não quer ser vaqueiro, né? Então, você tem essa transformação a ser feita, mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que tem essa fixação. Agora, sobre a capacitação, sim, eu acredito que sim, que a gente cada vez mais internalizando. Hoje, com todas essas questões digitais, você já tem uma facilidade. E as empresas também estão trabalhando nisso porque precisam. E as fazendas estão vendo isso também, porque estão vendo a necessidade de capacitar a sua turma para aumentar a sua produtividade. Sem dúvida. Se não fizer isso, ele não vai sair do lugar, né? Não tem jeito. Precisa do time, né? Em qualquer lugar. Faz parte. Ele vai precisar daquele pessoal trabalhando. Quando a gente vê a produtividade, que a gente sempre fala muito em ganhar produtividade, fazer eficiência do colaborador e tal, muitos, que você acabou de falar, que o Ricardo Arantes veio falar que uma vez falou assim, o peão tá acabando, como é que é? O vaqueiro, a profissão de vaqueiro tá acabando. Tá acabando, né? Esse mesmo. Porque não tem mais ninguém entrando lá para fazer, né? O que você falou, tem que... Como é que você estimula isso? Porque não é fácil você estimular filho daquele vaqueiro ter essa vida do pai. Primeiro que a gente tem um desafio com essa questão de trabalho, que hoje os filhos não podem trabalhar com os pais pelas questões trabalhistas, né? Então você já tem um primeiro problema aí, que o filho não pode estar ali como era antigamente, como eu estava lá com meu pai, você também tinha o filho do vaqueiro que estava lá também. Então hoje, se tiver um menino lá trabalhando na sua fazenda... Tá fudido. Então, você tem uma restrição nesse processo aí muito grande. O que nós estamos vendo é justamente tecnologia, né? Você tem que despertar nos filhos essa questão de como fazer aquele serviço de uma maneira que seja um pouco diferente, né? Você tem... E são justamente as pessoas que mais conseguem assimilar a tecnologia. São os filhos, a esposa, né? Você consegue começar a trabalhar a família dentro da fazenda, trazendo um pouco mais de uma maneira diferente do trabalho que era feito antigamente. Isso. Porque hoje tem um confinamento, tem agricultura. Então você abre, né? E no final quase você tem a família toda trabalhando na fazenda, né? Você tem a mulher trabalhando numa parte, o marido no outro, o filho, depois que vê aquilo também, acaba voltando, faz uma faculdade, uma parte técnica, volta. Então, está acontecendo também, tá? De uma maneira ou de outra. Além de que isso daí é muito bom, porque quando a gente via a situação de um vaqueiro, tá lá na fazenda, e aí o filho, não quero mexer com isso, vai para a cidade, esse cara vai sofrer muito lá na cidade, né? Porque é aquilo que a gente fala, às vezes ele vai para a cidade, não tem condição de morar num lugar bom, vai morar num lugar ruim, e o filho vai estar num lugar ruim, com companhia ruim, que vai dar coisa ruim lá na frente. Então, assim, é um problema pro próprio país como um todo, né? E eu acho que tinha que ter um olhar mais forte na parte governamental até para ajudar a fixação desse cara lá. Porque isso é um bem social no final de tudo. Porque ele vai causar problemas, né? Porque se você tá num ambiente ruim, com companhia ruim, sem tá fazendo nada, que hoje não pode fazer mais nada,
Não, isso é um absurdo. Você não pode fazer nada. Então, que você vai aprender o quê? Né? É. E vendo o outro... Ah, não, eu ganho dinheiro fácil aqui. É só fazer um negocinho ali. Barrado na enxada. Esse é o grande desafio. Mas eu acho que a gente tem que olhar o que a gente pode fazer, né? Esse é o desafio que a gente... E o agro tem isso. Eu acho que o agro é um dos setores que menos fica de braço cruzado esperando que o governo faça por ele. É verdade. Falar, tem subsídio, uma hora que você vê o subsídio pelo total, isso não é nada dentro do PIB do agro. Então, assim, realmente o agro é o que faz. Você vê essas fazendas, você vê a estrutura, você vê... Então, assim, aquele negócio. O Brasil, a gente tem que esquecer um pouco desses negócios e fazer a gente mesmo e vamos embora. E o agro sempre faz, né? E aquele detalhe. E nós, se for comparar com o mundo de subsídio, né? O brasileiro, o produtor brasileiro não tem praticamente nada de subsídio, né? Não é nada. Comparando outros países. Não tem. O nosso subsídio é Deus mesmo. Ele que abençoa a nossa produtividade. É esse clima maravilhoso, esse solo maravilhoso. Então, isso é diferente. Nós temos que aproveitar que ninguém tem isso, né? É isso aí. E outra coisa que pouca gente tem, que você tem um privilégio, como é que é ter, mudando um pouco de assunto, o Shiro Nishimura como mentor? Pois é. Como sogro e mentor. Eu acho que assim, a gente falando de mentor, eu acho que eu tive bons professores, mas foram bons mentores, né? Tive meu pai, né? Meu pai é vivo ainda, mas não está mais tão perto da lida, mas foi a pessoa que me ensinou as primeiras bases, minha mãe ali junto, a família, né? Depois eu tive o professor Moacir Corsi, né? Que foi na época da faculdade, depois meu mestre mesmo nessa parte técnica. Ele não formou só a gente na parte técnica, ele formou pessoas, né? Inclusive, nós estamos escrevendo um livro agora dele, começando a escrever um livro do professor Moacir e contando essas histórias, né? Porque isso tem muita riqueza, ele impactou muita gente, que às vezes eu até estava falando ontem com a escritora, inclusive é a mesma escritora que escreveu o livro do seu Shiro, e eu falei, eu acho que o maior presente vai ser para ele mesmo quando ele lê todas essas histórias, todos esses relatos, né, de pessoas que ele impactou, que às vezes ele nem sabe quanto aquilo... E é isso um pouco, né? Essas pessoas, às vezes, alguma coisa que ela te fala, são poucas coisas, mas que mudam a sua vida, né? Depois eu tive meu tio, que é um produtor rural, já faleceu, um cara excepcional, que me ensinou muito a ver o sistema de produção. E aí, por força do destino, eu caso com uma pessoa maravilhosa e vem... De brinde. Então, e foi uma conexão muito grande, né? Porque seu Shiro tem 4 filhas e ele sempre quis ter um filho, né? Que era o Ramiro. As meninas falam que não veio filho porque ninguém queria chamar Ramiro, né? Não tem jeito. E aí veio, né? Depois do casamento, um filho boiadeiro, né? E aí a nossa conexão é muito forte. As meninas falam, você fala mais com meu pai do que eu. Mas é porque eu tô na fazenda também, né? Eu cuido da fazenda junto com ele, a parte de pecuária. E aí ele viu a conexão de como eu poderia ajudar as coisas da fazenda, como ele poderia me ajudar na empresa. E ele foi o nosso grande mentor na empresa também, dessa parte de profissionalização, de governança, com tudo que existe, né? Da família. E me trouxe, né? Hoje para o Conselho da Jato também. Então, assim... Porque, gente, é muito aprendizado, né? É muitas oportunidades. E ele é um cara muito diferente, porque ele tem uma visão, ele tem umas sacadas, ele tem umas conversas. E é isso, você tem uma pessoa para beber o café ali à sua disposição, né? Então, o Shiro é um apaixonado pelo que faz, né, Roberto? Ele fala aqui, a gente tá conversando com ele tá falando com gosto danado, né? Com terroir danado, ele tá falando ali. É uma paixão pela pecuária. E uma coisa que eu aprendi muito com ele é pensar no coletivo. Isso é um jeito dele, porque ele sempre coloca o coletivo acima do individual. Isso muda muito o olhar da gente, né? Sem dúvida. Né? Então, eu acho que esse é um aprendizado. Se foi alguns dos aprendizados que eu tive com ele, é isso. É o jeito que ele olha as coisas. E ele está sempre olhando o contexto e não o local. Para onde nós vamos, né? Aquela questão de... E isso sempre levando o coletivo, porque ele sacrifica o individual para puxar o coletivo, né? Isso é uma diferença. Isso é um privilégio. Realmente seu Shiro... E hoje é um garoto propaganda da marca, né? Ele a gente estava falando esses tempos atrás, a gente falando, você é o garoto propaganda, já todo mundo vê, você, não sou, ninguém me conhece, você conhece, fala. E a gente estava almoçando em Rondonópolis e aí falando sobre isso, o pessoal quis tirar uma foto com ele lá em Uberaba e tal. De repente, a gente acabou o almoço,
chega uma pessoa, bate nas costas dele. Você é o Shiro Nishimura? Sou. Posso tirar uma foto com você? Então, ele é um... Já é um personagem. É uma personagem, exatamente. E a simplicidade, né? Simplicidade. Isso é outra característica do seu Shiro que é muito bacana de se ver. E você vê como isso conecta as pessoas, né? E aí, voltando lá no começo da nossa conversa de relacionamento, né? É isso, né? Você ser simples, você tá junto. E ele é um cara, é companheiro, né? É um cara de todas as horas. A hora que ele vê uma dificuldade em qualquer lugar, seja na empresa, seja na parte pessoal, relacionamento, ele pega o telefone e quer já ajudar, como que a gente vai resolver. É diferente. Bom. Então, acho que a minha formação vem desses mestres aí, e ter o seu Shiro nessa fase foi, para mim, um grande privilégio. Está sendo um grande privilégio de estar junto com ele. É o que eu falo sempre, a gente, nós somos os Frankenstein, né? Por quê? A gente é formado com um pouco de cada um que a gente aprende, né? Então você não é você nasce vazio. Né? O HD seu tá livre, né? Livre. Aí você vai colocando as informações aí, vai formando você, né? Mais concentrado aqui, menos ali, para poder ter essa constituição. Então, cercar-se de pessoas boas vai te garantir, no mínimo, ser uma boa pessoa, né? Com certeza. E principalmente olhando isso, né? Valores bons, né? Porque as coisas você aprende, essa parte técnica você aprende, mas são nessas construções de valores, de entendimento, né? De ver como as pessoas reagem a cada situação, que você vai absorvendo tudo isso, né? E esse eu acho que é o desafio, voltando lá na formação dos filhos, né? Exato. Como nós vamos passar isso. E no final, isso não é uma coisa que passa só na palavra aí, né? No HD você tem que realmente... Você tem que ter imagem. Tem que ter imagem. Tem que ter imagem Tem para poder... Senão não vai. Então, guiar pelo exemplo, né? Exatamente. E falando em filho, você tá aí hoje lá no conselho lá da Jato, que você falou. Você tem a sua empresa, deixou há pouco tempo de ser o CEO da empresa. Sim. Com a história que você já conhece, obviamente, da Jato. Uma empresa familiar que passou pelos perrengues, mas conseguiu, através de muito trabalho e consenso, que eles falam muito nas decisões, né? Que, na verdade, você não ganha uma decisão do outro, você faz o outro o consentimento para que ele também... Consentimento. Tem que estar ali junto, né? A unidade é mais importante. A unidade é mais importante. O que você pensa no futuro da sua empresa? Você já começou a pensar isso para os seus filhos que estão aí? Se eles vão dar continuidade, se não vão... Qual que é o futuro da empresa? Você já está pensando nisso? Nós fizemos um movimento da empresa agora, até assim, eu com 46 anos, você falar que vai para o conselho da sua empresa é muito diferente, né? Não é normal e foi um pouco do aprendizado que eu tive aqui. Você estuda vagabundo, né? Não, quando eu saí agora fui para o conselho da minha empresa, o cara, o que você vai fazer agora com 46 anos? Você vai tirar férias? Então, assim, as pessoas não entendem esses movimentos de governança, né? De como você estrutura isso. Então, esse foi pensando em Nutripura, nós começamos essa jornada, eu e meu sócio, né? Eu já tinha passado em outras áreas da empresa, eu fui para a liderança da empresa, já tínhamos data marcada para eu sair e ele entrar, montamos um conselho externo, né? Com pessoas externas, com profissionais de mercado, estamos estruturando isso. Agora ele fica mais 5 anos na liderança da empresa, depois de 5 anos ele sai também, nós vamos estar só no conselho, a empresa tem que estar 100% profissional. E aí você fala assim, nós não temos às vezes o tamanho das empresas que fazem isso, mas toda essa estrutura que você cria, você dá sustentação para a empresa realmente crescer. E é isso, falando do meu filho, preparar para isso. Porque assim, no final do dia, o que eu quero que eles sejam, eles continuem sendo pecuaristas. Né? Assim, ter essa vivência da fazenda, ter essa ligação com o campo, cada um do seu jeito, mas eu quero mesmo que eles continuem junto. Meus 4 irmãos trabalham com pecuária. Cada um, minha irmã é dentista, minha irmã é psicóloga, mas todas elas têm tá junto no agro. Então, eu olhando de um lado isso e olhando do outro, nós estamos profissionalizando as empresas, né? E é isso, eu aprendi na Jato que a gente está ali de passagem, né? Esse propósito de pegar o bastão da 2ª geração para passar para a 4ª geração, nós temos esse é o nosso desafio,
né? Você tem que trabalhar a empresa para poder fazer essa transferência. E é nesse estilo que eu vejo a nossa empresa, a Nutripura também, né? Estruturar isso para que os filhos consigam fazer uma gestão de empresa mais como sócios também, né? Mas tendo uma profissionalização nisso. E algum vai ser empreendedor, o outro pode ser mais focado no campo, mas a gente vem sempre profissionalizando. E esse é um desafio, porque crescer os filhos nesse ambiente, né? É um desafio. Um desafio de você já poder dar mais coisas para eles, de como que você mantém o entendimento e a cultura do valor que você tem em cada coisa. E um dia eu estava conversando com o Augusto Cury, ele foi dar uma palestra para nós no evento, falar como formar sucessores e não herdeiros, né? O livro dele. E eu falei, Augusto, e aí, almoço, né? E esses almoços é melhor que a palestra, né? É bem melhor. Bem melhor. Ali que você Fui tirou. almoçar com ele. Falei, e aí, o que faz? Porque essa meninada hoje, sim, como que a gente quer... o desafio, né? Escola, celular, essas coisas. Nossos filhos têm a gente é bem restritivo nessa questão digital, mas mesmo assim, você vai na casa do amigo. Eu falei, eu levo meus filhos para a fazenda, eu tenho essa... Às vezes é muito mais difícil você ir com um filho, trabalhar na fazenda, pensando na sua produtividade, mas se você não for, ele não vai... são as raízes que vão ser formadas. E aí eu falei, mas daqui a pouco eles estão saindo, E uma coisa que ele me ensinou foi, faça projetos no agro. Não deixa só ele andar a cavalo. Eles têm que ter projetos. E projetos é ele ter alguma coisa. E aí eu lembrei do meu pai, que meu pai dava boia-meia para nós. E ele começou com o projeto, né? Isso foi seu, então você vai vender, depois que você vender, você vai ter o dinheiro, e aí você compra outro, e como funciona? Começar a ter projetos. Aí já compramos uns frangos para os meninos, já começamos a criar frango, que é uma coisa mais rápida, né? Você compra o pintinho, depois eles vendem, pegam dinheiro, compra de novo, a gente faz a conta de quanto custou, o que sobrou, vamos comprar, para eles começarem a fazer conexões de projetos. Legal. Então essa foi uma dica que ele me deu, que assim, não é só a questão de você estar no campo com eles, dessa paixão pelo campo. Isso uma hora vai esfriando. Conecte ele nos projetos. Porque isso aí pode ser só uma diversão, né? Exatamente. Exato. E aí vem outra diversão da cidade Que pode ser acaba mais sendo atraente. mais atraente. E os projetos não, eles começam a estar falando mais daquilo. Então, estamos começando a trabalhar isso com os meninos. Ter um projeto dentro da fazenda é muito bom. Até para plantar uma horta. Sim. Planta ali, vai colher ali. Começamos com frango, o outro já falou, agora vamos fazer ovo, papai. Vamos fazer a galinha. Eu falei, tá vendo os noticiários, tá sabendo que o ovo tá... O ovo tá caro. O ovo tá caro. É isso aí. Tá bom. E é uma bom. coisa interessante. A tecnologia também vai ajudar isso. A implantação da tecnologia na fazenda, assim como Sem ajuda dúvida. nos funcionários, vai ajudar nos filhos também, né? O meu mais velho gosta de estar na colhedora, tá plantando, porque você tem quase um videogame ali, né? Então, com certeza, esse é um lado muito legal. super que conecta mesmo. Essa aí é uma dica muito boa. Porque Isso é bom mesmo. Isso é bom Faça para quem está projetos, vendo. né? Faça projeto para os seus filhos dentro da sua propriedade para que ele possa se apaixonar por aquilo, né? E aí sim você vai ter um sucessor, É isso aí. né? É Foi essa interessante esse daí de fazer o projeto, porque no caso você falou, compra um franguinho e tal. No Paraná, em Castro, eles fazem muito isso com os filhos dos que tiram leite lá, das pessoas que tiram leite. Tem na própria exposição uma competição dos filhos que puxam os animais na pista. Então, ou seja, o projeto dele é o quê? Cuidar daquele animal, fazer ele apresentar ele na pista, para ele ganhar ou não Sim. Mas ele já tá ali, pô. Tá junto, tá envolvido. envolvido. Tá Exatamente. envolvido, né? Mas isso que o Augusto falou, você tem que envolver ele, porque não é só essa diversão. Fui pra fazenda, andei a cavalo. Mas como que você envolve ele? E você envolve a pessoa num projeto. Né? E a gente começou com frango, que é rápido. Eu falei, agora vamos comprar um boi. Aí mata o boi, compra os bezerros, tem a vaca. O boi demora muito, né? O boi demora mais. O cara... Então a gente Faz o começou moleque a trabalhar. ficar esperando Ficar esperando Tem que fazer o giro rápido aí, né? Ótimo, a ideia foi ótima, esse negócio do frango, e fazer as contas. É. Que é uma coisa que nós conversamos sempre aqui, Roberto, que é o seguinte: uma falha, principalmente na minha geração, principalmente cultura. O americano tem cultura de investir em ações. Sim. Nós nunca tivemos isso. É. O Não Brasil, faz parte do- o máximo que era caderneta de poupança. É. E hoje, em torno de 34% dos produtores rurais ainda põem o dinheiro na caderneta de poupança. Ó, É não uma sabia. coisa que nós fizemos essa pesquisa com o público
do MF Rural e deu 34% de bastante pessoas coisa, investindo esse dinheiro. E deve ser maior, porque o público de vocês é um público um pouco mais, talvez, tecnificado, um pouco ali, um cara que já a tá gente fazendo, tem né? de tudo, É? viu? Ali Tem desde de o pequenininho até o grandão. Legal. Do mais simples até o mais sofisticado. Dado muito bom. E claro que pro mais sofisticado isso não Sim, entra, você tem porque uma- ele já tem outra visão de mercado, tudo. Mas é uma coisa que nós tivemos um problema muito grande nesse tempo, que nós não tivemos educação financeira na escola. É. E o que você está promovendo para os seus filhos é uma educação financeira também, né? Não é isso só aí. a paixão pelo negócio em si, porque é da família, mas aprendendo a pensar com dinheiro, né? É isso aí, que você faz a conta, ó. Compramos o pintinho, compramos a ração, compramos uma estrutura para começar. Aí o primeiro vez deu prejuízo. Mas não sobrou nada. Mas aí tem assim investimento. Aí o segundo já sobrou. E a gente vende nos vizinhos, né? Põe lá no grupo lá e já começa a vender o frango nos vizinhos. E assim, é criado. E é um começo, é começar a criar essa conexão com eles e essa educação financeira que também é super importante, né? É isso. E a educação financeira é um negócio que falta demais, né? Mas é que a gente estava conversando também esses dias. A questão você falou 34% investe só na poupança, né? Que a gente falou, o cara às vezes vende o boi gordo bem, numa arroba muito boa. Ele pega aquele dinheiro e fala, puta merda, eu tô com o dinheiro aqui e meu pasto tá sobrando, porque agora eu já vendi os boi, eu posso colocar. Aí vai lá e paga 4.000, 4.500 num bezerro. Que ele fala, eu tenho que aproveitar o dinheiro. Aí ele perde aquele ganho que ele teve, ele vai perder naquele bezerro depois. Na compra, né? Na compra. Que se ele esperasse, pegasse aquele dinheiro, fizesse um investimento, ou em qualquer lugar, bolsa, ou o que seja, espera para poder comprar um bezerro num tempo melhor, numa condição melhor, ele poderia ganhar mais dinheiro, né? É questão óbvia de fazer conta, de saber Sim. a hora e tudo mais. Só que entra tudo nessa questão, né? A educação financeira e também do negócio em si. Hoje nós estamos trabalhando uma visão próxima do que você está dizendo, porque a gente viu assim, nós tínhamos um desafio inicial dos produtores que era aumentar a produtividade. E existe ainda, né? A questão de produtividade. Então, um cara precisa... Porque se você está produzindo pouco, não adianta ter gestão, porque faz gestão do quê? Então, a gente trabalhou muito gestão nos clientes e a gente viu isso acontecer. Depois, nós fomos na gestão, ou seja, você tem produzindo bastante, agora temos que organizar a casa, porque já está produzindo, vamos organizar. Aí entramos nessa parte de gestão. Agora, nós entramos de um lado de sustentabilidade. Legal, estamos produzindo, né? Temos uma gestão, mas também precisamos entender como que está a pegada sustentável disso aqui, como a gente organiza para ter uma produtividade com a pegada de carbono menor. Então, você vai trabalhando um pouco isso. E a quarta que está vindo junto com a gestão aí é a questão de mercado. Porque é o que você está dizendo. Às vezes, você é muito eficiente da porteira para dentro, mas você não é eficiente da porteira para fora. E esse trabalho de saber entender ciclo pecuário, momento de entrar, momento de investir, né? Você precisa ser hábil. O meu tio Célio, que eu estava falando, ele sempre falou assim, na baixa você troca boi por boi. Na alta você faz investimento, porque a relação de troca do boi para investimento é muito melhor na alta e na baixa o boi vale pouco, você troca por boi, porque a relação de troca boi por boi é boa. Ele foi um cara de sucesso, mas eu tenho certeza que essa regrinha que ele usou na vida inteira fez parte, mas isso era mercado, não era dentro da porteira. Isso. Então, eu falo, olhar o fora da porteira, muitas vezes você se mata produzindo bem, mas depois você perde tudo no comercial. E aí é um pouco disso, entender ciclo, a hora de investir, a hora de você... né? E, de novo, a integração agricultura-pecuária te dá um pouco, porque você está com dois negócios. Também. E aí essa educação, né, financeira do produtor é muito importante para ele não ser um cara que só produz e não ganha dinheiro. Ele vai ficar ali o melhor produtor, mas não consegue ganhar, né? Vive pobre e morre rico, né? E Que aí o que se fala. porque você tem um patrimônio. Mas você produzir bem e tal, legal, você vai ter uma rentabilidade, mas você pode ter uma rentabilidade muito maior hoje com as operações. Você pode fazer mercado financeiro, você faz put, você trava seu boi. Hoje a gente trava os bois. Fazer muita coisa. Você faz, porque assim, a gente trava custo. Ou seja, eu coloco um boi no confinamento, automaticamente eu já faço a put daquela arroba que eu vou produzir. A arroba que eu vou trocar por boi, eu deixo aberta. É uma estratégia. Se eu quero travar tudo, não quero travar tudo. Então, hoje já existe muita coisa da porteira para fora para a gente melhorar a produtividade, a rentabilidade das fazendas também, para a gente olhar essa questão do ciclo porque às vezes você está ótimo de produtividade e péssimo em rentabilidade. Nem sempre as mais produtivas são as mais rentáveis. Exatamente. Né?
O Chácara traz muito isso aí, da rentabilidade e da produtividade. Então, tem esse contexto, porque, de novo, você tem que olhar o sistema de produção inteiro, mas você tem que olhar o mercado. E esse mercado eu acho que é uma coisa que o pecuarista precisa trabalhar com mais qualidade, entender mais isso para poder não deixar dinheiro na mesa. Exatamente esse é o palavra, não deixar dinheiro na mesa. É isso aí. Às vezes ele não entende e acaba deixando. Vai para outro, né? É isso aí. Alguém vai levar. Alguém vai levar. Alguém vai levar. Alguém vai levar. Mas alguém vai passar. Alguém vai passar a mão. Isso é um fato. Isso é um fato mesmo. Agora, tem muita gente que fala que o principal erro do pecuarista é ele não... Porque o pecuarista vai na fazenda e olha o gado, mas não olha o pasto. Você concorda com essa visão? Concordo. Acho que volta na questão do manejo de pasto. Se o pasto tá bom, o boi tá bom. Não precisa nem olhar o boi, né? É assim que a gente fala. Então, assim, sim, de novo, a gente precisa... Porque, assim, tem pecuarista que é muito de andar pouco na fazenda, né? De ir no curral, de manejar, de ficar ali levando coisa, dando assistência para a fazenda, mas você não tem a visão da fazenda como um todo. O manejo de pasto na pecuária, para mim, é um negócio que é fundamental, né? É olhar a qualidade do que você tem. E no Brasil você tem um grande diferencial, porque pasto normalmente é a parte mais barata da produtividade. Lógico, quando a gente no Mato Grosso, que está perto da região de grão, hoje a dobradinha pasto mais grão é invencível. Mas você consegue ter produtividades mais altas e você só consegue adubar seu pasto se você realmente saber colher ele. Porque se você produzir e não colher, você está jogando dinheiro fora. E é o que muitos fazem. Porque adubar pasto não é difícil. Colher é difícil. Agora, colher uma lotação de 2 UA por hectare é uma coisa. Colher com lotação de 10 é outra coisa. É a mesma coisa de você estar dirigindo a 80 km por hora e a 200 km por hora. Você tem que estar muito mais com a coisa na mão. Então, é por isso que a gente não tem um sistema intensivo de produção tão escalável como poderia ter no Brasil. Os caras vêm aqui de fora, eu lembro que eu estava fazendo estágio, vinha os gringos e falavam, gente, mano, vocês são invencíveis. Com essa produção, a gente mostrava o sistema lá na Exalc, e falava, não dá para competir com vocês com o jeito que vocês produzem pasto. Isso não escala. É interessante isso. Por quê? Porque é mais fácil você dar comida na boca do boi do que fazer ele comer o pasto. Então é muito difícil manejar pasto. Isso é um fato. Manejar pasto é muito difícil. E aí a gente acaba, às vezes, indo só para suplementação. E a gente fala isso na empresa, né? Vocês são empresa de nutrição, a gente fala, tem que manejar o pasto. Vocês vendem nutrição, vocês vendem o pasto. Se o pasto estiver bom, as coisas... O suplemento, porque é suplemento. É suplemento, né? Não é. A base é pasto. E eu ainda defendo muito isso. Eu tenho certeza que a gente vai crescer confinamento, que a gente está crescendo o TIP, está crescendo isso. Mas eu defendo que a gente precisa trabalhar manejo de pasto. Essa é onde tem mais dinheiro na mesa. E é a maneira mais barata de produzir a carne. Porque você sai no ganho de peso de 400, 500 gramas por cabeça dia, vai para 800 gramas só manejando. Ou seja, no mesmo passo você pode ganhar 300 ou 800. Exato. Você dobra o ganho de peso, do manejo, só dependendo do manejo. Quer dizer, o que nós temos que fazer ali? É óbvio, manusear aí a altura de entrada e saída e divisão de piquete. Além da taxa de lotação, que aí fica relativa, mas é mais isso, a altura de entrada e saída e piquetar a fazenda. Eu acho que são etapas que você vai fazendo, né? O professor sempre fala, a água tem uma influência maior do que muitas outras coisas, porque às vezes só de você, num pasto grande, ter 2 aguadas, você já melhora o pastejo, porque a água tem força de influência do animal no pastejo muito mais que o suplemento. O pessoal trabalha muito suplemento, cai o consumo de suplemento, mas não melhora o pastejo. Então, a água já é. Então, você tem lá, tem um pasto grande, coloca 2 águas. Depois eu vou dividir. Lógico, você tem que colocar as águas já num lugar estratégico. Claro. Depois você vai dividir. Então, são diferentes escalas, né, de melhora de manejo. E esse é o grande desafio, você ir fazendo isso de acordo com o tamanho da fazenda. E tem essa questão de como você maneja a fazenda como um todo, porque o pessoal deixa passar o fundo da fazenda, manejo do rebanho como um todo ali. Mas é um desafio, principalmente nas fazendas maiores. Não é fácil, um desafio. Não. Teoricamente é muito simples, né? A altura disso, a altura daquilo, mas fazer não é a mesma coisa. Tem que treinar a turma. Tem que treinar a turma. É isso aí. E porque muita gente fala assim, o pessoal fala para reformar pasta, adubar pasta, mas é caro demais. Você acha que é caro ou o pessoal que faz errado? Primeiro que eu não acredito no capim milagroso, né?
A minha fazenda tem colonial que meu pai plantou de muda há 40 anos atrás. Então eu sou do cara que o problema não é o capim, é como você cuida dele. Então eu deixo no colonial, inclusive tem mombasta, tem não sei o quê, mas colonial aqui, tem 40 anos. Eu já tenho uns 45 já. Então assim, é como você cuida do seu pasto. Então eu acho que você tem que olhar, eu preciso reformar ou preciso recuperar, né? E nada é caro, porque o que você pode extrair dali de produtividade é muito grande. Então, primeiro muitas vezes as pessoas reformam pensando que tem que trocar o capim. Mas elas continuam com a mentalidade que tinha o capim antigo. E aí ele degrada o pasto tudo de novo. Porque, na verdade, você não é o capim que tem que resolver, é a sua cultura de trabalho, o seu manejo, a superlotação, o trabalho que você faz. Então, eu falo, não põe culpa no capim, a culpa é sua. Você muda primeiro, depois que a gente atingir o potencial produtivo desse capim, aí sim a gente tem que mudar o capim. Mas a gente consegue recuperar e ter produtividade muito altas com capins bem antigos aí. Não que os novos não produzem, são mais fáceis de manejar. Sim, mas você pode ensinar o cara nessa etapa e falar, não, agora você chegou no limite, vamos trocar seu carro, agora dá para dirigir mais rápido. Entendi. O conceito, eu aprendi uma coisa uma vez, o conceito de caro e barato, né? Ó, a dica para você que está em casa, ó. Conceito de caro e Toninho barato. Araújo. Foi não, É. Não, esse conceito de caro e barato eu aprendi há muitos anos atrás. Que é o Lá seguinte, em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas. O conceito é o seguinte: o cara chega, escuta, isso aqui é caro ou barato? Olha, vou te falar uma coisa. Se eu te oferecer hoje uma bola de futebol, você gosta de futebol partindo dessa premissa, que é a bola oficial da Copa do Mundo e ela custar $1. É caro ou barato? Obviamente que é barato, tá bom. Agora, se eu te oferecer a mesma bola pelo mesmo preço, mas quem comprar vai ser condenado à pena de morte. É caro ou barato? O produto é o mesmo, o valor é o mesmo, mas o benefício é diferente. Então, quando você tem um benefício na frente a ser coletado, o preço deixa de ser caro ou barato. Né? Exatamente. É bem por aí. O do Tony Araújo da Drogaria Araújo também mineiro. Mineiro, também mineiro, graças a Deus. Ele falou assim uma vez pra mim, eu falei, não, porque nós estávamos andando, não sei, não lembro onde. É boa também. Ele falou, não, porque isso aqui é muito caro. Eu falei, não. Aí o filho dele tava junto, falou, não é muito caro. É muito dinheiro, mas não é caro. Aí o Toninho falou, eu falei, mas como é? Ele falou, porque é o seguinte, o volume de dinheiro é bastante. Só que o benefício que você vai ter com aquilo é maior ainda. Então, é muito dinheiro, mas não é caro. Eu falei, muito bom. É interessante. E às vezes é barato, mas não dá benefício, então vira caro. Ficou caro. O dinheiro era pouco, mas o prejuízo era grande. É isso aí. É isso. Agora, entrando numa... Você, que a gente estava aqui até no começo do nosso podcast, nós falamos algumas coisas. Eu falei, nossa, isso aí está escrito há 3.000 anos atrás, né? Você está nesse meio do agronegócio desde o comecinho. O que você vê o agronegócio com o produtor rural, a relação que isso tem com a religião, a fé e Deus? O que você acha da relação do agro? Eu tenho uma história interessante com essa parte de Deus, né? Minha família é católica, minha mãe é muito praticante, eu fiz comunhão, convivi nessa parte. Depois alguma fase da vida você fica um pouco mais distante, né? A faculdade, está em outras épocas. Cada um tem seus momentos de estar perto e estar um pouco mais longe. Depois que eu vim estar mais perto, e depois eu tenho uma reconexão um pouco mais próximo dessa vida religiosa, mas depois que eu vim para Jato e entendi um pouco mais de como eles veem isso e o propósito da empresa, a conexão com Deus, me chamou muita atenção, né? E aí isso me conectou novamente a ter essa visão do porquê que nós estamos aqui, né? Do propósito de fazer as coisas. E eu acho que o produtor rural tem um pouco disso. É um cara que tem fé, né? Que acredita que está aqui para fazer alguma coisa, um bem maior, né? Não está aqui só por estar aqui. Então eu vejo o produtor que tem essa fé mesmo, né? De ter essa conexão, de ter esse desejo de produzir diferente, de ser diferente. Mas essa conexão eu me restabeleci um pouco vendo isso, né? Por que eu tô aqui nesse aqui? Por que eu tô fazendo isso? Tá. Né? Então... Fez você repensar. E aí o propósito da vida, né? E isso, quando você entende que a vida é realmente passageira e que você tá aqui para
que isso tudo aqui pertence a Deus mesmo, então que você precisa fazer para que isso continue, né? Essa perenidade, aonde você está produzindo, o que for. Acho que você muda um pouco do significado de como você vê isso. Muito bom. E o que você vê, porque você no comecinho do podcast você falou assim que você é casado com uma mulher maravilhosa que cuida da família, dos seus filhos e tal. Sim. Qual que é a importância, Roberto, de uma esposa e da família no sucesso de um homem? Acho que é tudo, né? Eu vejo a minha família é o alicerce de qualquer homem, né? Ter uma esposa. Seu Chiro fala que eu casei com a melhor filha ainda. As outras agora Cunhada, pode. A Elisa é minha parceira, é companheira, é Porto Seguro, você tá junto, né? A pessoa que você divide as coisas, você conversa, que te apoia, né? E depois que a gente teve filhos, aí você entende um pouco para que você veio também, né? Então, os filhos muda um pouco muda tudo, né? Primeiro muda a relação, inclusive marido e mulher, né? Porque uma coisa você tá antes e depois dos filhos, né? Essa família se cria com os filhos, né? De você estar ali olhando o crescimento, a educação de cada um, o que você faz por eles. Então, eu vejo assim, eu sou um cara de desafios, né? Toco muita coisa, muitas frentes, e às vezes te deixa um pouco até mais ausente do que a gente queria. Mas a hora que você tá perto, né? A hora que você tá junto, a hora que você vê seu filho crescer, a hora que você vê seu filho chamando um boi, isso eu acho que mostra bem para que a gente tá aqui. Então, é a minha conexão, é o Porto Seguro mesmo. É o Porto Seguro, volta para E é onde você olha e fala, pô, eu preciso fazer tudo isso, porque esses 3 meninos aqui tem que dar certo. É bem isso, né? É 3 empresas que você abriu que vai dar prejuízo pro resto da vida, mas você não quer ficar Não vai de jeito nenhum. Não tem jeito. Essa é Não, mas aí você tem que fazer ela dar prejuízo até um tempo e depois aquela empresa começa a te remunerar lá na frente. Eu pensei num plano de aposentadoria, mas ainda não deu certo. Eu falei, eu tenho 5 filhos. Ó. Eu falei, se cada um me pagar um salário e meio a 2 por mês depois, eu aposento tranquilo. Tá bom, não tá. precisa se preocupar, né? Mas ainda não tá dando, não. Precisa apertar. Não tem que apertar a turma aí. Não, mas eu já tenho 4 netas, então eu já posso transferir esse negócio. Aumentar o salário. Aí que é a felicidade. Basta eu durar Neto. mais 20 anos. Tal do Diz neto que aí, o neto aí- é muito bom. Aí, Mas eu vou te falar, é bom. Eu tenho filha já minha filha mais velha faz 42 anos, o mais novo tem 35. Então já tá tudo criado. E a neta tá com 9 agora, a mais velha. Então, eu tenho assim, eu aparento ser velho, mas sou novo. meu primeiro neto do seu Chiro é o meu filho, né? E homem, o André. É o primeiro O dele. primeiro André Lucas. neto. É o André, Matheus e Matheus. Lucas. Matheus. E o primeiro, o André, é uma paixão, porque é o neto, né? Homem. É bonito de ver. É bonito de ver essa paixão do vô com os netos, tá perto e leva pra fazenda. E é bom demais. Eu falei, o André não pode aprender a pedir, né? Porque se eu vou pedir, eu vou dar tudo. acabou. Eu vou dar tudo. Que... O pior que é isso, né? A gente O entrega. vô entrega tudo. A gente entrega a rapadura facinho. Fácil. É bom Os filhos não entregavam nada. Não, mas a minha neta pede, eu vou, faz isso, faz aquilo, faz. Não tem Claro, jeito de falar, não. Depois vai dar problema pra mãe dela, não quer nem saber. Você tá ali pra isso, né? Minha função é estragar menino. Eu já tentei fazer o certo pra eles ficar grande. Negócio pequeno eu estrago. Quero nem Me saber. diverte. Nossa, é bom demais. Né? É bom demais. Ô, Roberto, o que você imagina? Uhum. Nós já estamos aí 1h30, chegando quase pro fim, mas o que você imagina da pecuária brasileira daqui a uns anos? Pois é. Primeiro, como eu falei, a gente vem se profissionalizando muito. Então, eu vejo que tem um desafio do médio produtor se sustentar. Né? Eu olho muito o médio. Pequeno é uma pecuária mais extrativista, familiar, autossustentável, e ali, aos trancos e barrancos, a coisa anda. O grande vem se especializando, crescendo em escala. Eu acho que nós temos um desafio na pecuária do meio. Tá. E a do meio, para mim, o diferencial dela
tá na questão da fora da porteira que a gente estava dizendo. Tá. Né? Porque eu vejo o produtor médio até conseguindo ganhar produtividade, mas ele com dificuldade de fazer entendimento do mercado, de entender isso. Então, a primeira coisa que eu vejo é, essa parte, né, vai ficar quem entender o ciclo todo, e não só dentro da porteira. Então, esse é um primeiro, um desbaste que pode acontecer. Outra tendência que eu estou vendo é uma questão de sucessão, né? Infelizmente, eu tenho visto muitos produtores, e aí de novo vem a questão do grande, né? A sucessão tem tirado algumas famílias do agro, né? Muitas vezes até por essa falta de conexão dos filhos que ficaram estudando em São Paulo, ficaram no interior aqui de São Paulo, mas que não foram, né? Eu vejo isso olhando mais a minha região, que não foram para lá. Tá. Né? E aí cria essa desconexão, né? E a hora que o pai falece, a sucessão aluga a fazenda. Então, de novo, você vem de novo uma concentração. Então, eu vejo uma concentração que já aconteceu na agricultura, também acontecendo na pecuária, de crescimento. Isso ainda está acontecendo. O do meio precisa trabalhar mercado, porque senão ele também pode cair fora. E vejo esse futuro, né, da questão da integração agricultura-pecuária. E um movimento muito forte da gente provar que nós temos uma pecuária sustentável, né? Porque nós temos. Lógico que o Brasil é um país muito grande, onde você tem de tudo. Você tem todos os tipos de pecuária e como de agricultura. Mas a pecuária que realmente produz, que realmente coloca a carne na mesa, ela tem sustentabilidade. E isso está começando a ser provado. Então eu vejo esse movimento. E essa questão da qualidade da carne, né? Porque o Brasil, a gente tem tudo. E é isso que espanta. Lá na China, eles não conseguem entender isso. Que a gente tem o Angus com marmoreio. A gente tem o Nelore com marmoreio. E eu tenho o Nelore mais duro mesmo, e o duro, mas que é commodity. Eles não entendem muito. Eles classificam assim, a Austrália é isso, a Argentina é isso, Uruguai é isso, Estados Unidos. O Brasil tem tudo. E eu acho que essa é a beleza. Nós conseguimos, de alguma maneira, acomodar esses tipos de produções diferentes. Então, a gente consegue fazer especialidade igual café, né? Tem café gourmet e tem um café padrão. Então, a pecuária também tem isso. Então, eu vejo cada vez mais a gente tem nos núcleos de especialidades, né? De você atender nichos de mercado. Ah, eu quero um cliente que quer Nelore com marmoreio. Pois não, vamos produzir. Ah, eu quero o Angus desse jeito. Vamos produzir. Ah, eu quero um Nelore para China. Nossa, você vê que mudança foi o Nelore China, né? O boi China, né? O boi China, é. Que pegou os bois e fez a turma aumentar a produtividade porque está pagando. Então, fez derrubar a idade média. Então, eu vejo isso, né? Eu vejo que a gente tem esse caminho aí de mostrar para o mundo que a gente consegue atender a especialidade, a qualidade, o tipo de abate e o boi que vai para a indústria, que vai para o supermercado ali, para o restaurante, que é mais barata a carne vermelha. Então, isso vai fazer, acho que um movimento para entender quem é o Brasil. Isso a gente precisa trabalhar fortemente e está sendo trabalhado. E a hora que a gente mostrar isso para o mundo... E nesse ciclo pecuário que a gente está vivendo de baixa de alta de preço, né, de baixa de oferta, que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Austrália, está acontecendo na China, eles também estão com um ciclo tudo muito parecido com o nosso. Isso vai abrir uma janela de oportunidade, ou já está abrindo uma janela de oportunidade de a gente mostrar a nossa carne. E depois que eles experimentarem a carne brasileira, não volta atrás, porque a gente tem preço e tem qualidade nesses nichos também. Então, estou muito confiante. Respondendo um pouco. Realmente o que você fala tem sentido, porque quando a gente teve aquele começo dos embargos dos Estados Unidos com a China, falava assim, nós vamos poder até vender mais soja para a China, tá? Mas o boi eles vão pegar lá da Austrália, porque eles acham a qualidade está lá, tá. Não enxerga isso que você falou aqui, né? E você vai lá na China... Que daria para comprar aqui esse boi também, de qualidade. Não, e você vai lá na China, a gôndola do boi australiano, e aí marketing, né? Você tá lá muito bem montado, colocado as embalagens, um boi num pasto verdinho, que nem é da Austrália. Quem conhece a Austrália sabe o que é aquele pasto. Um Angus, então você vê que é marketing, né? E eles conseguiram emplacar a boiada. E a carne brasileira? Tá congelada lá no cantinho. Então a gente realmente tem uma carne ainda para ser colocada lá dentro. Então temos alguns desafios. Mas se a gente pensando desse jeito, Roberto, não seria mais fácil
Ao invés de eu ter vários tipos de carne, eu ter padrão, porque amanhã, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um tipo de carne que atende o mercado tal. E esse mercado expande demais, mas eu não tenho mais essa carne para atender, porque eu tenho vários tipos de carne. E eu não corro o risco de, por falta de padrão, perder o mercado que eu tinha? Eu acho que não, que o nosso poder de reação é muito bom, né? Nós somos rápidos em reagir à demanda. O boi China foi um exemplo disso. Mas em volume, não em qualidade. Mas foi em precocidade. Acaba- Ou seja, eu acaba sendo acabei qualidade. muito mais cedo, porque esse animal é mais jovem e ele é mais macio do Teoricamente mais jovem, mais macio. gente Teoricamente não. que o outro. Né? Só mas- que foi um efeito rápido. Dá para abrir os mercados e é lógico que você precisa, de novo, quem quer carne quer padrão, frequência, né? Constância de entrega. Você tem esses desafios, mas não é mais um desafio a não ser cumprido. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso no Brasil. A gente precisa ter a oportunidade. E essa oportunidade está sendo dada. Eu tenho Aí precisa ser conhecido no mercado. no primeiro. conhecido mercado. É igual o seu Chiro faz. Eu falava de marmoreio, mas ninguém entendia. A hora que a turma comeu uma carne, aí... Então, precisa experimentar. Precisa experimentar. esse é E um- outra, a demanda ela vai vir aos poucos e você, aos poucos, você vai crescendo naquilo também. Porque não vai vir de uma hora para outra, eu quero X aqui agora. Ela vai crescendo e aí você já vai... Olha, tá tendo essa tendência, você já vai fazendo aqui, né? É um preparo. É relativo, Eu concordo, porque se você tem uma puxada, você... O commodities, o boi comum, né? O boi um pouco mais barato, que você terminou até mais cedo igual o China, mas ele tem um boi, é um boi Nelore, mais rústico, e que também pode ser que não tenha carne Exato. macia ou com marmoreio. Esse boi é muito fácil de ser produzir. Então, esse mercado commodities a gente não consegue... Esse não tem problema. Mas você também não consegue virar tudo para cá, porque esse mercado de especialidade é um mercado de especialidade. menor também, É muito menor. Né? É Porque bem lá menor. fora, a carne brasileira... Você vê, no Brasil, a gente come... A população come muito mais carne, porque come essa diversidade de carne. E essa carne pior, mas que é uma carne vermelha de qualidade. Por quê? Porque a gente produz uma carne barata. Né? Pela proporção do nosso país, da renda, não era para comer tanta carne vermelha como come. Então, Sim. a gente tem um benefício, né, de estar num país que produz muito. Então, eu acho que a gente está levando esse benefício para a China, está levando para outros países, e a gente tem capacidade de produzir aqui. E estamos começando a mostrar nas feiras, no mercado, mas precisa chegar no consumidor. E o problema é que a nossa carne, às vezes, vai chegar com a cara dos outros. Porque lá na China mesmo, a carne brasileira, você nem vê que é brasileira, entendeu? Tá lá lá na embalagem. Muitas vezes ela é, inclusive, transformada e reembalada na carne chinesa lá. Então, temos um desafio forte de posição de Tem marca. que fazer que nem o Chiro fez. Pegar um avião, levar lá pro Rio Grande do Sul a carne pra poder fazer. Tem que mostrar, né? Nós temos que Se provar. não mostrar, eles não vão ver, não vai... Tem que mostrar, tem que provar. Tem que acreditar que a gente tem essa carne aqui. E tem. Mas é isso, quando o chinês veio aqui comer carne, falou, tem mais carne lá igual eu comi na casa do Roberto? Era a carne da Aravonga. Mas é isso aí. Aí tá com o terroir. É o terroir. Gostou do terroir, o chinês gostou do terroir. Mas e outra coisa que você falou muito que eu vi em esses dias conversando com o pessoal ali da Zilor, da uma usina, eles falando que eles estão trabalhando lá na Hoft, que eu fui lá, encontrei inclusive o Jorge e o Giro, lá na Hoft, que é do Wagner, do Renato lá, e da Renata. O pessoal da Zilor, eu falei assim, mas vocês vão fazer o quê? Da família? Que não é pra família, mas é porque nós estamos preocupados com a sucessão das pessoas que entregam cana para nós. Então eles estão trabalhando O fornecedor. o fornecedor, a sucessão dos fornecedores deles. Porque falou assim, não, daqui a pouco não vai ter mais o cara. Então, olha que interessante. Então, que é o que você acabou de falar aí, o grande problema é a sucessão. E eles estão trabalhando os fornecedores deles. Então, a empresa ali preocupada com quem tá fornecendo. Porque daqui uma geração o cara vai vender, vai fazer outra coisa, aquilo ali, e de repente para de ser fornecedor de cana dele. E aí ele vai ter um problema, né? Isso está acontecendo. Até por causa dessa falta de conexão com a água que acontece. Porque assim, voltando àquela questão da paixão, né, de Deus, do agro ali, tem que ser apaixonado. Né? Tem que ter paixão. Não dá para ser pecuarista, ser agricultor. De novo, lá do faturamento é consequência. É consequência isso que acontece. O cara não acorda cedo
e vai fazer não o é que à ele tem que toa, fazer, não é à toa. O cara que tira leite, então... Nossa senhora, eu ia falar isso agora. Aí você tem que ser mais apaixonado ainda. Mais apaixonado, pelo negócio e pela própria vaca. Senão você não vai pra frente. isso aí. É Mas fato. tem essa conexão, tem essa paixão. Então, aí você não cria conexão, você não cria essa paixão, tem essa associação, é um desafio. Mas ela é inevitável, vai acomodando, a abóbora vai acomodando, porque os grandes grupos vão pegando. Isso infelizmente, já está acontecendo, por mais que as empresas estão tentando preparar. Tem muita empresa trabalhando igual isso, olhando a cadeia, né, a sucessão da cadeia, que é a hora que o desafio. Primeiro você tem que trabalhar a sucessão do seu negócio, agora você tem que trabalhar a sucessão da cadeia. Sucessão da cadeia. É por isso que a verticalização é um caminho natural e que os grandes vão ficando no mercado, porque esses médios, porque o grande tem a oportunidade, os médios, por muitas vezes não estarem no negócio, ele tem um outro negócio e tem a fazenda. O pequeno vive daquilo, então ele não vai acabar. O médio tende a acabar, eu acho, por causa disso. Ele não tem uma conexão direta com a terra, ele comprou uma terra porque ele achou que é legal, que isso dá dinheiro, botou alguém para tomar conta e ninguém da família dele gosta de pegar carrapato, de carrapicho, não gosta dessas coisas. Vai acabar se perdendo. Esse é o desafio. O desafio é trabalhar. Então, o desafio é esse, mas é o médio sumir? Ficar só o grande e o pequeno? Pois é, existe. Eu acredito que é o trabalho que a gente precisa fazer, né, de capacitar esse médio a pensar, né? E aí algumas iniciativas de grupo, né? De novo, voltando antes do Shiro, precisa ter essas iniciativas de grupo, né? Precisa ter. Porque o médio fica grande se unindo, né? Então, esse é um trabalho de não sei, cooperativa ou um trabalho que eu acho que é o operativo mais complexo, de confraria, mas é a união de um grupo, né, com um propósito único de entregar alguma coisa diferente, num nicho diferente, de ter um tipo de comercialização. Então, o médio vai sobreviver nessa união, né, entre vai ter eles que se unir para sobreviver. E está acontecendo, tem algumas iniciativas já acontecendo em regiões diferentes desse movimento de união, E não é unir para vender para o frigorífico e quer fazer... É ali não, é para... O que você quer, frigorífico? Não, eu quero isso. Então, peraí, nós vamos te atender. E aí, se você ganha mais, você divide um pouco comigo. E aí a coisa começa a dar rock. É mais ou menos igual a confraria, né, da carne. Exato. Cada um vende o seu, mas o propósito é fazer o Nelore com E tem um trabalho conjunto de desenvolvimento. É isso aí. Muito bom. Passamos aí quase 2 horas. Foi bom, né, Walter? Foi espetacular. A conversa com o Roberto foi boa porque o Roberto pisa na bosta. É isso aí. É isso que eu falo. Se você não pisa na bosta, é difícil você opinar no agronegócio, né? Então, e o cheiro da bosta de vaca? Ó, se você não conhece cheiro de bosta de vaca, você não sabe o que você está perdendo. Cheira dinheiro. Cheira dinheiro. Cheira dinheiro. Mas então a entrevista com o Roberto foi boa por isso. Que nem o Jonathan Mack veio aqui falar com a gente, ele falou que de pequenininho ele colocava uma caixinha de bosta de vaca debaixo da cama dele. E mexe com leite, tá vendo? Então ele é apaixonado. Esse tem problema mesmo. Mas então acho que isso é que traz a genuidade dessa entrevista que nós fizemos hoje. Foi muito legal. Muito legal. Muito obrigado. Queria agradecer, viu, Roberto, você ter vindo. Porque eu vou falar, viu, Walter? Difícil, hein? Não, deu um trabalho danado. A agenda do homem não é fácil, não. A correria. Deu uma correria danada. Coincidir com as vindas aqui, mas deu certo agora. Mas foi muito bom. Queria agradecer demais. Veio lá de Rondonópolis para estar aqui com a gente. Isso para nós é um prestígio muito grande. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E conheci um pouco o trabalho de vocês, conhecia menos. E acho que isso ajuda empresa igual vocês a fazer o produtor estar de pé, né? Porque a gente também precisa ajudar eles, né? Nós, como empresas, nós temos que... A maior preocupação nosso investimento é como eu faço esse cara ganhar mais dinheiro e ele se manter onde que ele está. E vocês estão fazendo um bom trabalho também nesse sentido. Parabéns. Obrigado. Eu vou lá querer conhecer a Nutripura. Vamos lá, portas abertas. Vamos lá. Obrigado. Viu? É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.